outras a gente acabou colocando no fim para a gente responder, né, todas as perguntas que vocês mandaram, as que a gente achou que se aplicavam à maior parte de vocês, que poderiam ser dúvidas de mais pessoas. Se por acaso a gente não responder a sua dúvida específica aqui, se achar que é uma coisa muito específica do seu caso, pode entrar em contato com a gente também em algum outro momento, que a gente com certeza responde, tá? Você quer falar um pouquinho? Eu quero. É um prazer ter vocês aqui para conversar hoje à noite, né? E eu digo conversa com todas as letras mesmo, né? A gente decidiu fazer aqui através do Zoom e talvez não pelo Instagram e tal, porque aqui fica uma coisa um pouco mais interativa. Vocês podem, enfim, perguntar, vocês podem falar e fica um pouco mais humano, assim, traz vocês um pouco mais para perto da gente. A gente valoriza muito isso, enfim, do cursinho. A gente quer ter uma conversa bem franca, bem aberta aqui. Como a gente falou no e-mail que a gente enviou para vocês hoje mais cedo, a gente está gravando a live, né? Então vai ser disponibilizada, enfim, de maneira oportuna, quando a gente achar interessante, para fins de divulgação e ajudar, né, mais gente que não conseguiu, enfim, um espacinho na agenda no horário de hoje, para, enfim, conhecer mais sobre as oportunidades do mestrado acadêmico em economia. De fato, a gente tem uma apresentação, mas, assim, pontos bem gerais. A ideia é ser uma coisa mais solta, mais leve, para a gente trocar uma ideia mesmo, né? Como se a gente estivesse quase num bar virtual aqui, conversando um pouco aí sobre perspectivas, enfim, para a carreira aí de vocês. Tá bom? E aí, como que vai funcionar? A Gabi vai tocar a primeira parte da apresentação, depois eu toco. Alguns de vocês já escolheram mandar algumas perguntas, muito interessantes as perguntas, muito obrigado por quem já mandou. E aí a gente vai começar com essas perguntas e aí, enfim, vocês vão perguntando também ao longo do caminho, ao longo da apresentação. E se tiverem, enfim, perguntas adicionais, quando a gente cobrir tudo isso, a gente vai estar aqui para conversar sobre, enfim, qualquer ponto adicional. Vocês vão perceber, enquanto o Márcio compartilha aí, que a gente adotou uma abordagem, às vezes, até bem informal mesmo, de contar um pouco da nossa trajetória, um pouco sobre nossos amigos, sobre nossos conhecidos, e aí vocês vão conhecendo um pouco mais sobre a gente, até durante a apresentação, assim, da nossa trajetória, tá? Tanto eu quanto o Márcio fizemos, né, mestrado acadêmico, ele está fazendo doutorado, né, agora, o PhD, e eu terminei, né, o doutorado ano passado. Tá? Bom, vamos lá, vamos começar a falar do que interessa, né, se vale a pena fazer mestrado acadêmico em economia. Primeira coisa que eu acho que é importante, né, a gente responder é o que é exatamente o mestrado acadêmico, é onde ele está ali numa trilha de formação que a gente pode acabar fazendo na nossa vida. Pode passar, Maus, o próximo slide, ele tenta resumir um pouco isso. Então, a gente tem a graduação, né? Então, não necessariamente vocês fizeram todos graduação em economia, não precisa nem ser o caso, quando a gente fala de mestrado acadêmico em economia, eu já vou explicar um pouco isso mais para frente. Mas a trajetória, ela segue meio que assim. Então, a gente faz graduação e tudo que vem depois da graduação chama pós-graduação, né? Só que existem dois grandes grupos, né, de tipos de pós-graduação. Essa uma definição que o MEC dá, né, para os cursos, que ou são pós-graduações que chamam stricto sensu, ou então são lato sensu. Qual a diferença de uma para outra, né? Esses nomes em latim aí, para que eles servem? A diferença é qual é a aplicabilidade, qual é a carga horária, se o curso te dá um diploma, um certificado. Então, tudo aí que uma carga horária maior está ligada ao stricto sensu. Um diploma, um título, está ligado ao stricto sensu. Quando é mais um certificado de conclusão, com uma carga menor, um curso rapidinho ali, de 3 meses, é o lato sensu, tá? Dentro da pós-graduação stricto sensu, ainda assim a gente tem duas grandes divisões, que são as pós-graduações acadêmicas, né, e as pós-graduações profissionais, que a gente chama, profissionalizantes. Elas são bem diferentes, e aí eu vou gastar aí um tempinho tentando explicar para vocês qual é a diferença desses dois grupos aí, né, de pós-graduações stricto sensu.
Quando a gente fala de pós-graduação acadêmica, a gente está falando de mestrado e doutorados acadêmicos. Tá? Esses são os dois cursos que existem de pós-graduação acadêmica. São esses dois. Quando a gente fala de pós-graduação profissional, também tem mestrado profissional e doutorado profissional. Incrivelmente, os nomes são os mesmos só para confundir a gente, mas as características do curso e o propósito de cada curso, os perfis, né, de pessoas que atrai, são bem diferentes. Exemplos, né, de pós-graduações lato sensu, que são os tipos que eu falei para vocês que são mais curtos e que dão apenas certificados, por exemplo, um MBA ou esses cursos de especialização, tem um monte, né, que podem ser pequenos, às vezes coisas de algumas semanas, ou podem até ser maiores, às vezes tem de 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas que são cursos de menor duração e que só dão um certificado no final. O que eu vou falar, o que a gente vai falar mais para vocês durante essa apresentação? Da parte que está na laranjinha. A gente vai falar de mestrado, principalmente, mas mestrado e doutorado acadêmicos, né? Mas é claro que a primeira coisa seria diferenciar essa coisa acadêmica dessa coisa profissional. Então, é isso que eu vou fazer, né, nos nossos próximos slides, nos nossos próximos momentos, tentar fazer essa diferenciação, para vocês entenderem o que é, né, a diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, por exemplo. Pode passar, mouse. Então, vamos lá. O mestrado acadêmico, ele geralmente está associado ao desenvolvimento de pesquisa acadêmica, né? O que eu quero dizer com isso? A ideia de quando você faz um mestrado, um doutorado, é você se aproximar da fronteira de conhecimento, né? Então, você está cada vez mais contribuindo com a geração de novos modelos, de novos resultados, de novos estimadores, para quem é da economia e está entendendo aí o que eu estou falando, mas você está contribuindo com novidades para a sua área, você está caminhando com a fronteira do conhecimento dentro da sua microárea lá dentro da economia, né? Ou de qualquer outra área, porque isso é basicamente verdade para qualquer curso acadêmico, né? Geralmente são cursos gratuitos e como eles demandam muito tempo, muita dedicação, né? É possível que a gente receba uma bolsa de estudos, né? Então, a gente recebe para fazer esse tipo de curso. Por que a gente recebe para fazer esse tipo de curso? Porque, geralmente, a gente tem que abrir mão de trabalho. Não é uma regra, mas geralmente sim. E aí, ninguém na vida tomaria essa decisão, né, gente? Vamos abrir mão de trabalho para ficar ali sem receber nada, estudando e sofrendo para desenvolver a ciência gratuitamente, assim, é difícil. Então, para diminuir um pouco esse custo de oportunidade, né, do estudo, existem essas bolsas para dar um auxílio, né, ajudar pelo menos nos custos, na manutenção, né, da pessoa conseguir se manter, né, durante o mestrado e o doutorado. Então, é uma alta dedicação de tempo e pode ser difícil, ou até impossível, dependendo da dificuldade do curso, né, escolhido, conciliar com o trabalho. Aqui eu queria fazer só alguns outros parênteses. É muito comum no Brasil que as pessoas façam mestrado aqui, né, no Brasil, com a perspectiva de fazer um doutorado fora, que foi o que o Maus fez, por exemplo, né? Então, que é o que é chamado PhD, normalmente lá fora a gente chama de PhD, né, principalmente nos Estados Unidos. E aí, é muito comum fazer essa transição, ela é uma transição que é muito bem recebida pelo mercado, principalmente o mercado acadêmico, mas o mercado de pesquisa, mesmo pesquisa não acadêmica, também recebe bem. Alguns bancos ou instituições que têm, né, pesquisa forte. E é possível também fazer doutorado direto da graduação. Essa é uma opção que ela é menos utilizada, ela é menos tradicional, então eu estou falando aqui tanto dentro do Brasil quanto fora, na verdade. Mas é possível que a gente saia da graduação e faça direto um doutorado, tá? Mas o caminho mais tradicional é esse: graduação, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, para quem vai fazer a trilha toda. Mas tem gente também que acaba fazendo só o mestrado e depois vai para o mercado de trabalho, vai depois para o doutorado fazer fora do país. Todas as trilhas, as possibilidades acabam acontecendo aí dentro. Mas, enfim, então, em resumo, o mestrado acadêmico está relacionado a uma alta dedicação de tempo. São cursos difíceis, né? E que estão associados ao desenvolvimento de uma pesquisa. Então, durante o seu curso, você tem que fazer uma pesquisa que vai ter algum grau de inovação para a sua área, tá bom? Os outros cursos que estão no próximo slide, Maus, que são os cursos de
que são o mundo profissional, né? Então, seja stricto sensu ou lato sensu, esse mestrado profissional, doutorado profissional, ou o MBA, ou esses cursos de especialização, eles são bem diferentes. O aprendizado, ele é muito mais aplicado à realidade do mercado de trabalho. Então, o objetivo do curso é diferente. Enquanto nos cursos acadêmicos, o seu objetivo é avançar com a ciência da sua área, aqui o objetivo é, de fato, aplicar a mercado. Então, são cursos que geralmente têm menos exposição a ferramentas, matemática ou estatística, e muito mais a aplicação dessas ferramentas às situações do dia a dia, a problemáticas do dia a dia, são cursos mais aplicados mesmo. Eles geralmente são cursos pagos, diga-se de passagem, geralmente são bem pagos, inclusive. Eles são construídos para você conseguir conciliar com o seu trabalho. Então, normalmente, é comum ter cursos desse tipo, que você tem aula só de sexta à noite e sábado de manhã. Super possível de abrir mão da balada, porém, e conseguir conciliar com o trabalho. Ou então, cursos que você tem aula alguns dias da semana à noite, ou até mesmo alguns cursos desses, você tem aula só de sábado, ou parte é feito à distância, para você conseguir conciliar melhor com a sua vida. Então, são perfis, né? Isso é importante ficar claro. A pós-graduação acadêmica e a pós-graduação profissional... Oi? André falou com a gente ou foi sem querer? Não, é que achei que foi eu que caí. Eu tinha pausado. Ah, tá. Beleza. Bom, enfim. Então, a pós-graduação acadêmica, a pós-graduação profissional, elas são muito diferentes em objetivo, o que você quer com aquele curso, qual a dedicação de tempo que você vai ter que ter, e também tem as implicações financeiras dessa decisão, tá? Mas é uma decisão importante, porque são caminhos bem diferentes, para públicos bem diferentes, tá? E não tem nada de melhor ou pior em qualquer um desses caminhos. Obviamente, a gente está aqui para falar do mestrado acadêmico, né? Nosso cursinho é para preparar para a ANPEC, que é a forma de entrar no mestrado acadêmico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas algumas pessoas se enquadram melhor no perfil da pós-graduação profissional, tá bom? Então, é uma autorreflexão que vocês têm que fazer sobre os objetivos individuais. Vamos lá, moço? Bom, e o mestrado acadêmico em economia, especialmente, né? Porque tudo que eu falei até agora é meio que verdade para qualquer área. Essa distinção entre acadêmico e profissional, essa distinção entre stricto sensu e lato sensu. Mas o que muda quando a gente fala de mestrado acadêmico em economia? Existem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade é que, em especial, o mestrado acadêmico, ele é muito valorizado no mercado de trabalho quando a gente fala de economia, o que não é tão verdade para todas as outras áreas. E muitas outras áreas, né, até, por exemplo, meu irmão ele fez biologia, quando alguém faz mestrado numa área assim, geralmente é para virar acadêmico, ou seja, é para ser pesquisador e dar aula em universidades. É quase que um caminho sem volta, digamos assim, né? Porque não existe uma valorização no mercado de trabalho para aquele diploma, para aquele título. Mas para a economia isso não é verdade. O mercado de trabalho, na verdade, o diploma, o título de mestre, ele abre portas no mercado de trabalho. Existem trechos do mercado de trabalho para um economista que só são acessados quando você tem um mestrado, pelo menos, né? Então, isso é uma peculiaridade bem interessante. Então, qualquer área que tenha um pezinho na pesquisa, uma área um pouco mais de modelagem, então de compreensão bem profunda da economia, da conjuntura econômica, geralmente valoriza muito, tanto em termos de seleção quanto financeiro, que é ótimo, né? O mestrado acadêmico lá no mercado de trabalho. Uma coisa muito legal, que acho que responde perguntas de vários de vocês, tá? É que não precisa ter experiência em pesquisa e nem um projeto de pesquisa para ingressar no mestrado acadêmico, tá? O ingresso é feito basicamente por uma prova, que é a ANPEC, né, que cobra algumas disciplinas centrais do curso de economia. Você nem sequer precisa ter feito graduação em economia, você nem precisa ter experiência com pesquisa, você nem precisa saber o que você vai pesquisar. Todas essas coisas, você vai decidir, né, o que pesquisar, em qual área, depois que o mestrado começar, com auxílio dos centros, com exposição à pesquisa. É um problema para um segundo momento, né? Não é uma coisa que vocês precisam se preocupar agora. Por que eu estou falando isso?
Porque a maior parte das áreas acadêmicas, que não sejam economia, geralmente você tem que entrar no mestrado já com um projetinho de pesquisa, né? É comum que isso seja um pré-requisito. Então, muitas pessoas acham que para a economia também é, mas não, não é. Para a economia, basta ir bem numa prova, tem alguns outros critérios, às vezes mandar alguns outros documentos, o seu currículo, né? Contar um pouco da sua história, mas a coisa mais importante é passar numa prova, então basta estudar para essa prova e deixar a coisa de escolher o tema de pesquisa, né, para vocês do futuro pós-Ampec, tá? Pode passar, mouse. Bom, e quem que faz, né, o curso de um mestrado acadêmico, né? Quem são essas pessoas? Eu escolhi aqui contar um pouco até da minha própria turma. Eu fiz mestrado, né, em 2013, eu fiz na FEA de Ribeirão Preto, e aí eu fiquei contando aqui na minha cabeça quem eram os alunos, qual era o perfil deles, e aí a gente tinha uma forte, né, parcela da turma que veio direto da graduação em economia, então isso é muito comum, muita gente faz esse caminho direto, terminou a graduação, já emenda no mestrado. 2 alunos, eles estavam com um ano sabático do mercado financeiro, então eles estavam no mercado financeiro e eles pediram, né, uma licença para poder fazer o mestrado, e depois voltaram para o mercado, então era aqueles tipo de sabático que depois naturalmente você volta, né, com compromisso de volta, e a ideia era voltar para conseguir cargos melhores dentro do próprio banco, né, no caso, e um rapaz que era egresso de consultoria econômica. Ele trabalhou com consultoria econômica durante um tempo, a consultoria econômica também geralmente incentiva muito, né, os funcionários a fazer mestrado, então ele largou, foi fazer mestrado, acabou se apaixonando pela vida acadêmica e, seguindo o doutorado, nunca mais voltou para a consultoria, tá? Por isso que eu chamei ele de egresso. Então, isso daqui, ainda, a minha turma de mestrado em particular, ela era bem homogênea, no sentido de que todo mundo tinha tido algum contato com a economia de alguma forma, né? Os alunos de sabático do mercado financeiro não eram economistas, né? Então, dá para você ser, um deles acho que era matemático e o outro era engenheiro. Então, dá para você vir de outras áreas, mas eles até que todos tinham ali algum contato, né? Ou já trabalhavam com economia, ou já tinham estudado economia, mas isso não necessariamente é uma regra, tá? O que todas essas pessoas que eu conheci, né, na minha trajetória e no meu mestrado tinham em comum? Para essas pessoas, eu acho que é uma coisa que vocês têm que ver se vocês se identificam, né? O estudo, o aprender, ele estava um pouco para além da simples sinalização para o mercado de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Né? Algumas evidências. Era muito comum na minha turma a gente pedir para o professor fazer uma prova mais desafiadora, a gente pedir para o coordenador novas disciplinas que não estavam, né, na grade, porque a gente queria ter contato com algumas áreas, mesmo quando, às vezes, o professor nem fiscalizava a prova e ninguém colava. Então, esse tipo de comportamento, né, eu não vi na graduação. A minha graduação foi o oposto disso tudo que eu estou falando para vocês. Eu não sei a de vocês, mas a minha era o contrário de tudo isso. Era querendo que o professor faltasse, era querendo que a disciplina fosse o mais fácil possível e colando até, né? Era esse comportamento que eu via. Então, uma coisa muito interessante do mestrado foi conhecer pessoas que, assim como eu, queriam estudar, queriam estar ali, queriam aprender, né? E é uma das coisas que eu acho que mais enriquece a experiência do mestrado, que tenho certeza que se vocês forem por esse caminho, vocês vão encontrar também turmas com suas particularidades, mas com essa coisa em comum. Pode passar, mouse. Aí, a outra pergunta, né, que eu coloquei aqui é o que a gente pesquisa no mestrado acadêmico, né? Então, o mestrado, ele varia muito de centro para centro, exatamente a estrutura de matérias, mas o que a gente aprende, né? Basicamente, tentando generalizar aqui todas as grades, né, tem cerca de 1 ano de disciplinas obrigatórias e eletivas e cerca de 1 ano dedicado à pesquisa. Alguns centros acabam estendendo um pouquinho a parte das disciplinas, outros menos, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. O que a gente vê nesse 1 ano de disciplinas? A gente vê as mesmas grandes, né, disciplinas que geralmente a gente vê na graduação. Macroeconomia, microeconomia, matemática, estatística. Então, a gente vê meio que como se fosse o core da economia de novo, né? Com uma abordagem bem mais teórica, bem mais fundamentada em matemática e coisas do tipo. E depois, né, na parte de disciplinas eletivas,
a gente começa a ver as coisas mais específicas, né? As micro-áreas dentro da macro, as pequenas áreas, né, dentro da micro, e coisas assim. Como que funciona a pesquisa, né, em si? A pesquisa ela pode ser teórica ou ela pode ser empírica, né? Isso geralmente é uma coisa que, pelo menos quando eu estava na graduação, eu não tinha muita certeza do que era essa diferença entre uma pesquisa teórica e uma pesquisa empírica. Talvez eu conhecesse a pesquisa empírica, porque era o que eu fazia, mas eu não tinha muita certeza de o que seria uma pesquisa teórica, né? E eu, particularmente, só fui descobrir o que era isso depois, quando eu fui para o mestrado. E tem grandes áreas de pesquisa, né? Muitas das quais talvez vocês já conheçam, já tenham tido contato durante a graduação, para quem fez economia, claro, né? Microeconomia, macroeconomia, economia política, economia comportamental, organização industrial, economia regional e urbana, é um infinito de áreas que eu poderia listar, né? E aí eu até queria, né, ter tempo e paciência de vocês para listar todas, dar um exemplo, indicar um artigo, para vocês meio que conhecerem todas, mas ninguém ia ter paciência para ficar me ouvindo aqui eternamente. Então, eu acabei escolhendo, né, Mal, se quiser passar, falar para vocês brevemente das pesquisas que a nossa equipe do cursinho fez. E eu escolhi isso porque elas são bem diferentes umas das outras. Então, eu acho que acaba já dando uma ideia de que é uma coisa muito ampla, que dá para pesquisar várias coisas diferentes com o mesmo ferramental que vocês vão ter no mestrado, tá? Então, eu, por exemplo, a minha área de pesquisa é em microaplicada, né? A minha especialização é em economia da educação, trabalho com isso há mais anos do que eu vou falar para vocês, não vou ficar deprimida. E no mestrado, em particular, eu vi o efeito da duração do efeito, desculpa, da educação na primeira infância. Então, creche para a escola, deixa o menininho ali melhor na escola, vamos ver até quando isso dura. Foi isso que eu fiz. Depois, no doutorado, eu comecei a falar da crença que os professores têm sobre o aprendizado dos alunos e o impacto que isso tem sobre o desenvolvimento de habilidades. Parece um papo de pedagogo, de psicólogo, e é isso mesmo. Economista é metido a besta e a gente fica entrando na área dos outros para colocar aí um pouco mais de, às vezes, trazer para uma discussão uma abordagem mais quantitativa, que às vezes pode trazer, né, benefícios. Eu fui orientando do professor Daniel, sim, fui. A Adriana acabou de me perguntar aqui no chat, e sim, fui orientando do professor Daniel. Grande amigo e parceiro de trabalho até hoje. O Douglas, né, que é o nosso professor de matemática, ele já fez uma coisa bem diferente de mim. Então, ele fez um modelo teórico, né? Ele fez uma abordagem teórica em micro, né? Ele fez um modelinho muito, muito interessante. Foi um modelinho, parece que é pequeno, tá, gente? Mas eu mal conseguia entender o que ele tinha escrito. Assim, eu entendi o modelo pelo exemplo e não pelo modelo, que é difícil, é bem complexo. Para estudar decisões. Então, essa era a ideia. Em um ambiente que tenha diversidade de pessoas. Então, ele pegou um modelo que, na verdade, bebeu, né, de modelos que já existiam na literatura, e ele incluiu diversidade das pessoas, que é uma coisa que, obviamente, existe no mundo real, mas que até aquele momento ninguém tinha conseguido incluir naquele modelo particular, né? E aí, naquele modelo que ele colocou, ele conseguiu formalizar matematicamente a possibilidade de polarização. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, eleições, né? Então, temos várias pessoas tomando suas próprias decisões de se vamos votar em fulano, ciclano. Os modelos que existiam nessa área que ele está inserido, né, até aquele momento, não conseguiam explicar a polarização, que a gente vê tanto na política hoje, como um resultado de equilíbrio. E aí o Douglas, incluindo, né, a heterogeneidade dos agentes, que é uma coisa que obviamente existe no mundo real, mas que deixou o modelo dele muito mais complexo, conseguiu matematicamente transformar a polarização em um equilíbrio desse modelo. Bem legal, né? A Liz também faz parte da nossa equipe, acho que ela deve estar aí por aí na live. Ela também trabalha com micro aplicada, assim como eu, mas numa área bem diferente. Então, ela trabalha com ambiental, né, com economia ambiental, e no mestrado dela, que ela defendeu, né, recentemente, ela investigou os efeitos do desastre de Mariana. Lembra que aconteceu também há pouco tempo? Na saúde mental dos habitantes dos municípios que foram afetados. Ela fez uma abordagem de diferenças e indiferenças, que é uma técnica econométrica bem utilizada,
para ver exatamente o efeito que o desastre teve sobre internações associadas, por exemplo, a problemas, né, de psicológicos nos municípios mais afetados, né? Maus, quer falar você mesmo da sua pesquisa? Acho que faz mais sentido, né? Aproveitando que eu estou aqui, né? É. Eu estudei coisa completamente diferente da Gabi, da Alice e do Douglas. Eu estudei um modelo macroeconômico, né? Basicamente, eu juntei algumas peças aí mais soltas na literatura e estava tentando, enfim, estudar alguma coisa que relacionasse crescimento econômico de longo prazo e políticas macroprudenciais. Então, a ideia é de que, enfim, se você consegue desenhar uma política de uma maneira meio esperta, você consegue meio que mudar, talvez, a capacidade dos bancos financiarem a inovação. E aí, por conta disso, pode ser que você caia num cenário que você tem mais financiamento para inovação, você consegue crescer mais no longo prazo e, ao mesmo tempo, você consegue, talvez, tirar um pouco das oscilações de curto prazo na economia. Era mais ou menos essas peças aí que estavam lá dentro da minha pesquisa. Eu vou aproveitar, deixa, e vou continuar tocando aqui o resto da apresentação. Deixa eu ver aqui. Legal. Bom, e aí eu vou começar mudando um pouquinho, né, o caminho aqui da nossa live, da nossa conversa, tá bom, eu fiz o mestrado, passei lá na prova da Ampec, consegui a minha vaga, o que eu faço com o título, né? Bom, a primeira coisa que aparece de oportunidade, geralmente vem logo durante o mestrado, então você não precisa acabar o mestrado para começar a tatear, começar pensar o que vai surgir de oportunidade, né? A primeira coisa é ensinar. Você pode começar a lecionar em curso de graduação ou de pós-graduação, como monitor, como professor, dependendo de onde você estiver fazendo o seu mestrado. Você consegue também dar aulas particulares, enfim, ajudar outros alunos em outros cursos, por exemplo, com a pesquisa deles, enfim, você pode trabalhar com a parte de ensino mesmo durante o mestrado. Isso é bem comum a partir do segundo ano, né? Varia bastante de centro para centro, mas ensinar é sempre uma oportunidade aí inicial que aparece. A outra coisa que você pode fazer é continuar estudando, como eu fiz, como a Gabi fez. Primeiro ela fez o mestrado na FEA Ribeirão, depois ela mudou para o doutorado na ESP. Isso é uma coisa muito legal, porque te permite ir para outros lugares. Por exemplo, eu estudei em São Paulo, depois agora eu estou morando aqui nos Estados Unidos. É uma coisa que te dá outras oportunidades, né? Não só profissionais, mas pessoais também. A Gabi, ela fez graduação em São Paulo, depois ela foi para Ribeirão Preto, depois voltou para São Paulo, e a vida vai te levando por caminhos diferentes, né? Se você, por acaso, está pelo doutorado acadêmico, você pode fazer um pós-doutorado, que é muito comum fazer isso no exterior também, né? Então, são portas diferentes que vão se abrindo. Uma coisa muito comum se você quiser trabalhar, né, na área acadêmica, é pesquisar, fazer pesquisa acadêmica mesmo, né? Que você pode trabalhar, por exemplo, em centros de pesquisa, né, os think tanks, você pode trabalhar em organismos não governamentais, relacionados, por exemplo, à educação, à saúde, fome, enfim, você pode pesquisar aí, principalmente com microeconomia, eu diria, em diversos desses organismos. Tem organismos internacionais também, é muito comum você ver um ou outro ano, você consegue um ou dois alunos que vão trabalhar, por exemplo, em Washington, né, no Banco Mundial, ou você vai para o FMI, né? Então, você consegue trabalhar nesses organismos e aí te abre também uma série de oportunidades pessoais. Você pode pesquisar também em universidades, geralmente está relacionado a alguma atividade de ensino também, né? No Brasil, a gente ainda não tem, por enquanto, essa ideia de que professor pesquisador, né? Vem sempre um pacote junto, mas enfim, não é tão incomum de encontrar
especialmente fora do Brasil, essa oportunidade de pesquisa sem a necessidade de ensino, né? Então, é uma oportunidade muito legal, principalmente para quem quer trabalhar na área acadêmica. Mas o mestrado, apesar de ser acadêmico, ele abre muitas portas que não são diretamente relacionadas ali à academia, né? Você tem muitas e muitas oportunidades, por exemplo, no governo e no setor privado, né? Então, quando você fala de Banco Central, do Ministério da Economia, da Infraestrutura, a partir, enfim, começa a puxar na sua cabeça já um conjunto de vagas e de opções que podem aparecer ali, né? E isso não é tão incomum assim. Vez ou outra você vai ter um orientador ou um professor do centro, que, de onde você está fazendo mestrado, que vai trabalhar num governo. Pode ser um governo municipal, se for uma cidade meio de capital, ou pode ser um governo de nível estadual, o governo, enfim, geral, né, o governo central do Brasil. Então, essas pessoas, você vai criando conexão com essas pessoas que entendem muito do assunto, provavelmente são os maiores especialistas, né, no Brasil, de determinados assuntos, e aí, eventualmente, essas conexões vão acabar te abrindo portas aí para trabalhar no governo, né? Por exemplo, quando eu acabei o mestrado, surgiu uma oportunidade para trabalhar no governo, né? Por questão, enfim, do meu doutorado, eu acabei não tomando esse caminho, mas a porta estava lá e eu imagino que essa porta vai estar aberta para muitas pessoas que escolherem seguir aí a carreira acadêmica. E o ponto todo aqui desse exemplo eu não escolhi, enfim, por conta do momento da minha vida, eu escolhi não seguir esse caminho no governo, né, por um período, mas um colega de mestrado, um ano abaixo, né, de mim, ele acabou entrando nessa vaga, passou lá um bom tempo no governo e aí agora voltou para fazer o doutorado e tá tocando a vida, uma experiência muito legal você conhecer os números ali no detalhe, né, morar em Brasília, coisa super interessante. E aí é muito comum também oportunidades no setor privado. Então, eu coloquei aqui uma lista, né, com bancos, consultorias, e muito aqui ligado à pesquisa macroeconômica, né? Então, quando eu entrei no mestrado lá atrás, lá em 2016, eu entrei com essa ideia, né? Eu trabalhava no mercado financeiro naquela época, e aí eu achava interessante fazer o mestrado para continuar nessa carreira. Por acaso, acabei gostando muito do mestrado e voltei aqui para o PhD, né? Enfim, voltei a minha trajetória para a academia. Mas assim, muita gente faz mestrado, principalmente nas grandes capitais, pensando aí em trabalhar no mercado financeiro, e aí muitas vagas relacionadas a pesquisa macroeconômica ou pesquisa mais relacionada a investimentos, para quem gosta mais de finanças, né? Também tem vagas de cientistas de dados. Um amigo nosso do mestrado foi trabalhar com isso por um tempo, né? Para pensar, por exemplo, também cenário macroeconômico para a empresa que está em rápido crescimento, trabalhar com coisas de regulação. Mas também tem muita vaga para quem não gosta exatamente, talvez, de macroeconomia, mas, enfim, gosta um pouco de econometria, de fazer mais modelo. Então, você tem muita vaga, por exemplo, no setor de crédito, para criar um modelo aí para evitar aí crédito, enfim, que vai acabar não performando como o desejado. Você também tem muita aplicação de econometria espacial para o setor imobiliário. Né? Entre o mestrado e o meu doutorado, eu trabalhei com isso também, e aí conheci outros economistas, que alguns fizeram mestrado, outros fizeram doutorado, então você vai criando essa rede, né, de contatos. E esse é um pouco do que eu quero falar, olhando daqui meio que para o resto da nossa apresentação. E aí eu queria, como a Gabi fez, eu queria voltar aqui um pouquinho para o meu exemplo, né, da minha turma de mestrado. Eu conheci a Gabi durante
o meu primeiro ano de mestrado e o primeiro ano de doutorado dela, né? E aí a gente tinha uma turma de alunos lá. Desses alunos, 4 estão fazendo PhD, né? 2 estão nos Estados Unidos, eu estou nesses 2 aqui. Tem um que está no Canadá e tem um que está na França agora. Então, o pessoal tá bem espalhado por aí. 3 deles estão no mercado financeiro, né, em São Paulo. Tem uma mulher que está numa consultoria econômica e trabalha como cientista de dados também. E agora ela está morando no Chile. Então, uma conexão um pouco diferente, assim, ser uma porta para, enfim, talvez uma oportunidade na América Latina no setor privado, sempre a porta aberta por ali. Tem um que está acabando o doutorado no Brasil e um que se formou, né, no doutorado no Brasil também, que é a ESP, que é o Douglas, né? Ele migrou do mestrado para o doutorado. E aqui eu queria deixar bem evidente isso, que esses exemplos aqui são só para trazer um pouco mais para o palpável, né, que essa rede de contatos vai ser extremamente valiosa, né, tanto com os professores que vão estar no centro onde você decidir fazer mestrado acadêmico, ou, por exemplo, com os seus pares, né, os demais alunos do programa de mestrado que você estiver cursando eventualmente no futuro. E aí tem essa rede de oportunidades que vai surgir para você naturalmente, é construída no pouco a pouco ali, e aí fica muito difícil você conseguir acesso a determinadas posições, determinadas vagas, se você não tiver o QI, né? O que indica. Né? E aí esse aqui é um jeito super importante de você conhecer gente muito inteligente, né? Gente muito esperta, gente com muita vontade de fazer as coisas. Um perfil muito típico do pessoal que vai acabar fazendo mestrado acadêmico. E aqui eu queria falar um pouquinho dos caminhos assim para chegar lá, né? E eu queria deixar bem claro que os caminhos eles podem ser super não lineares. Então vou mostrar aqui alguns exemplos assim super rápido, não quero entrar em muitos detalhes, mas enfim, para quem não é da economia ou para quem está pensando em alguma outra alternativa intermediária, ou para quem acha que está começando muito velho, ou que acha que já passou um pouco da idade, fica preocupado com diversas questões. Esses exemplos aqui é mais para mostrar assim que não tem um caminho meio que certo, você vai meio construindo aos poucos o caminho que encaixa melhor para você. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem o Ricardo Paes de Barros, né? Ele é engenheiro pelo ITA, depois ele fez um mestrado em estatística e depois foi para a Universidade de Chicago fazer o doutorado em economia. Né? Ele é o formulador aí do Bolsa Família, um cara super importante, né? Microaplicado no Brasil. E hoje em dia ele é professor do INSPER. Né? Então, assim, não tinha nada a ver com economia, como engenheiro, depois fez mestrado em estatística e aí só lá no final fez de fato, o doutorado em economia. Né? Mas é provavelmente um dos economistas mais brilhantes que o Brasil já teve. Marcelo Medeiros, professor da PUC-Rio, né? Ele não é formado em economia, ele é bacharel, mestre e doutor em engenharia elétrica. Apesar disso, ele é um dos, assim, provavelmente está ali entre os 3 maiores referências em econometrias de série de tempo no Brasil. Então, o cara, assim, super musculoso em economia que não tem formação. Então, assim, é super não linear enfim, a trajetória do Marcelo e do Ricardo também. E eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido pelos outros exemplos, né? Aqui a gente tem a Cristine Pinto, que foi nossa professora durante o meu mestrado e doutorado da Gabi. Hoje em dia ela é professora do INSPER, mas no meio do caminho aqui de uma graduação em economia e depois um doutorado em economia, ela fez um mestrado em estatística, né? Então, assim, ela fez um desvio, talvez adquiriu técnicas irrelevantes para os objetivos dela e depois voltou para a economia e, assim, uma professora de teoria de econometria fantástica, assim, muita pesquisa boa vindo dela. E o Samuel Pessoa, um outro grande exemplo também, ele fez física pela USP, depois fez mestrado em física
e depois migrou para economia lá pela USP, hoje é pesquisador do IBRE, um grande especialista aí de crescimento econômico no Brasil. E aí aqui só uns exemplos, né, para quem aí é economista desde sempre não ficar um pouco preocupado, que assim não dá para ter sucesso se você fez, enfim, todo o seu caminho aí pela economia. Então, o Armínio Fraga aqui, né, um dos formuladores aí, desculpa, um dos ex-presidentes do Banco Central, um cara muito bom. Hoje ele é sócio, né, numa gestora de recursos. A gente também tem aqui o Afonso Celso Pastore, um, assim, cara super didático, um monstro da macroeconomia. E aqui o André Portela, que fez economia na Federal da Bahia, assim, só para trazer um pouco um dos vários exemplos aí de quem não está vindo exatamente do eixo ali Rio-São Paulo, né? Depois ele fez mestrado pela UFT, né? E depois ele seguiu aí com um doutorado na Universidade de Cornell. E aí, hoje em dia, ele é professor da ESP e, assim, coordena várias e várias pesquisas ligadas aí à microeconomia. Então, é meio que esse clube de pessoas que vão ser aí os seus pares, eventualmente, né? Você pode trabalhar na gestora do Armínio Fraga, você pode acabar trabalhando lá na consultoria do Pastore, né? Uma menina que fez mestrado na turma anterior à nossa trabalha hoje lá com o Pastore. Então, são essas pessoas que vão eventualmente cruzar com você para tomar um cafezinho, né? Talvez vai demorar um pouco para essa pessoa tomar um cafezinho um pouquinho mais longo, mas eventualmente esse que vai ser o seu clubinho, né? Bom, e aí eu falei um pouco, né, o que você faz com o título, quem que tá aí, quem vai estar eventualmente na sua rede de contato, grandes exemplos aí. Eu quero falar agora como é que você chega lá, né? Como é que é esse processo de aprovação aí para um mestrado acadêmico no Brasil. Então, é um pouquinho complicado no Brasil, enfim, o país é um país gigante, né, dimensões assim meio continentais. A gente tem mais de 50 centros de pesquisa no Brasil. E aí no ano de 2021 foram oferecidas um pouquinho mais de 800 vagas, né? E aí tem cobertura nacional, tem uma grande concentração, principalmente onde já está, enfim, mais envolvido economicamente, né? Mas assim, você tem presença nas 5 regiões do Brasil. E se você tivesse que aplicar individualmente para cada um desses centros, adquirir informação sobre o processo de cada um desses centros, ia ser meio caótico, assim, porque, enfim, são muitos centros, como é que você compara 50 centros diferentes, aí coisas específicas de cada centro, ficaria muito difícil um processo de seleção que não fosse integrado, né? E esse processo de seleção integrado ocorre exatamente via o exame anual da ANPEC, né, que é uma associação desses centros de pesquisa em pós-graduação em economia. E aí, esse exame da ANPEC é basicamente cria um ranqueamento aí para que os centros gerem convites, né? Mas como é que funciona isso na prática, né? A prova geralmente acontece em setembro de cada ano. São 6 provas, né, divididas em 2 dias. Então, é meio que uma maratona mesmo ali. Você fica várias e várias horas sentado na cadeira, respondendo várias e várias questões de diferentes assuntos e super abrangente, né? Cobre basicamente a sua graduação inteira em economia. Então, a gente tem provas de macroeconomia, estatística e economia brasileira no primeiro dia. No segundo dia, a gente tem matemática, inglês e microeconomia, tá? Esse exame, como eu disse, né, ele cria um ranqueamento dos candidatos, ele não aprova ninguém, não é que você passa na prova da ANPEC. A gente fala isso, mas é meio que um desleixo, assim, do jeito que, enfim, como a gente fala, né, uma imprecisão. O que acontece é que, dadas as suas notas nessas matérias, né, tem um pouquinho de mágica acontecendo ali, mas cada centro recebe um ranqueamento de acordo com o que cada centro valoriza mais. Pode valorizar mais estatística, pode valorizar mais matemática, mais economia brasileira. Enfim, cada centro vai ter
um determinado padrão, uma especialidade, e aí vai ter um ranqueamento, e aí os centros vão convidando os candidatos de acordo com esse ranqueamento próprio, e aí vai eventualmente suprir aí a necessidade de vagas, né? 15 vagas, 20 vagas, depende de cada centro. Tá? Isso é muito legal, porque como a gente tem 50 centros e 800 vagas, você tem muita diversidade, né? Tem centro que gosta mais da parte de história, tem centro que gosta mais da parte de teoria, centro que gosta mais da parte de economia, microeconomia, da parte mais estatística, da fusão dos dois, né? Microeconomia, e assim por diante. Então, cada centro meio que escolhe como ponderar essas provas de acordo com o que valoriza mais, e isso te ajuda um pouco a filtrar, assim, olha, se eu gosto muito de economia brasileira, provavelmente faz sentido eu ir para um centro que pesa muito a economia brasileira, né? Até porque, provavelmente, se eu gosto, eu devo ser relativamente melhor nessa matéria do que talvez em outras, né? Então, isso te ajuda a filtrar um pouco esse emaranhado aí de informações que você tem que comparar desses 50 centros. Né? E aí, algumas características aqui importantes do exame, tá? O conteúdo programático é muito longo. Basicamente, você tem que cobrir as principais trilhas da graduação em economia, né? Então, você pega lá o seu curso de macroeconomia, né? A prova de economia vai cobrir, provavelmente, alguma coisa entre 4 e 6 disciplinas da graduação, disciplinas semestrais. Então, é uma carga muito intensa, você precisa cobrir muitos e muitos conteúdos. Matemática, a mesma coisa, você vai ter lá cálculo 1, cálculo 2, funções, você vai ter álgebra linear, você vai ter matemática financeira. Em microeconomia, você vai passar também por vários e vários exemplos, né? Você vai passar por mercados, pelo lado do consumidor, o lado da firma. Então, é uma lista assim que, se você pegar para, assim, ponto por ponto, vão ser páginas e páginas de coisas ali que você precisa saber ali mais a fundo, mais no detalhe, né? E o nível de dificuldade da prova também é muito elevado, né? Eu coloquei aqui no final desse slide só para deixar um pouco bem claro, assim, o quão difícil é esse exame, o quão difícil é estar bem preparado para esse exame. E é legal que o exame seja bem difícil, porque realmente ele consegue identificar quais alunos estão mais bem preparados, quais eles têm uma base mais sólida mesmo em economia, né? Só para colocar alguns números aqui na mesa, né? Mais ou menos uns 3% dos alunos somam uns 70% dos pontos possíveis, né? Você pega do Brasil inteiro, gente estudando das melhores às mais diversas graduações, só 3% dos candidatos conseguem somar só 70% dos pontos, tá? E aí 60% dos candidatos somam menos de 30% dos pontos. Então é um negócio que o conteúdo é muito longo e a prova é muito difícil. Tá? É muito difícil para conseguir, de fato, diferenciar o aluno que tem uma formação muito boa. É uma formação e um preparo, né? Assim como você pode estar bem preparado, você pode ter aprendido bem a nadar em piscina, não necessariamente você vai nadar muito bem no mar, você precisa estar bem adaptado para aquelas, enfim, para as condições onde você vai acabar nadando, né? E aí a prova é feita, né, de um formato específico para deixar isso ainda mais evidente, né? Então você tem, para cada uma das provas, das 6 provas, você tem 15 questões, e basicamente de 2 tipos, né? Você pode ter a prova que é verdadeiro e falso, a questão que é verdadeiro e falso, que a gente chama de fechado, e aí aqui ela é específica no ponto de que, quando você erra um item, você anula o ponto que você tinha adquirido quando você tinha acertado algum outro item, né? Então, o chute é muito punitivo nessa dimensão. E você também tem questões abertas com 100 alternativas diferentes, ou seja, assim, é muito difícil você ir muito bem na prova da PEC por sorte. Você precisa estar muito bem preparado de maneira consistente. Tá? Bom, da onde que é
o projeto do Ampeg Simples, né, consegue ajudar nessa dimensão, né, consegue ajudar nessa preparação. De um lado, a gente tem um site que a gente disponibiliza, enfim, materiais, referências, né, tudo de graça para fomentar, né, essa discussão sobre o mestrado acadêmico. Isso aqui também é uma atividade dessa parte do projeto. E aí a gente também tem um outro braço, que é o Cursinho Simples, que é um curso desenvolvido para o preparo para a prova da Ampeg, né? E aí, quais são os pontos principais? A gente fez a Ampeg recentemente, né? Então, a gente teve experiências de preparo diferentes, a gente se reuniu e, eventualmente, fomos concordando aí em pontos que a gente achou positivos e negativos, né, ao longo do nosso preparo, pensando na prova da Ampeg. Então, não é um curso que a gente desenvolveu para servir para a prova da Ampeg, mas também para um outro concurso público que tem a carga horária ou o conteúdo programático com os mesmos nomes lá. A gente desenvolveu uma metodologia específica para a prova da Ampeg, que é basicamente o princípio aí de você aprender o conteúdo enquanto você aprende a resolver a prova. Então, você vai fazendo muitos e muitos exercícios enquanto você vai aprendendo, enfim, os principais conteúdos, os principais blocos, os principais nomes, tá? Então, o nosso curso, ele vem sendo preparado há muito tempo, né? Agora o curso já está completamente montado, e a gente vai incrementando com questões novas, né, de anos que vão, enfim, anos do exame que vão sendo realizados, mas ele nasceu desde o dia zero, montado para o modo online, que é a ideia da gente conseguir chegar onde não faz sentido ter um cursinho presencial, por exemplo, porque, enfim, não vai ter escala, talvez o número de interessados naquela determinada região não é o suficiente para conseguir juntar uma turma, pagar aluguel, enfim, pagar a hora do professor e assim por diante. Então, nosso curso ele nasce do dia zero para o modo online, né? E aí a gente desenhou todo o curso já com essa ideia na cabeça, né? De que não adianta a gente fazer uma aula de 3 horas seguidas, enfim, a gente tem aulas curtas, seguidas aí de exercícios de verificação. Depois a gente tem uma maratona de listas de exercícios aí separada por tipo de prova, por tema e também por nível de dificuldade. Então, a gente meio que mastigou mais aí de 10 anos de prova para colocar em sequência e de uma maneira estruturada para construir o aprendizado enquanto você aprende a se acostumar com a prova, né? E aí, um pouco mais perto do exame, depois que você já construiu muito dessa musculatura, você já sabe o principal vocabulário, você já consegue identificar os principais pontos ali de uma prova típica da Ampeg. A gente começa com simulados inéditos, com relatórios individuais, sempre te direcionando ali aonde melhorar, né? Mostrar aonde que você ainda está desperdiçando pontos ou aonde parece que é mais óbvio você dedicar as suas energias. Né? Bom, tudo isso, né? Você está numa estrutura online, você está numa metodologia legal, mas como que a gente consegue se aproximar de vocês ao longo do caminho? Como que a gente consegue, de certa maneira, ficar próximo de vocês enquanto vocês vão construindo tudo isso, não se sentir sozinho, né, em casa, às vezes não tem exatamente ninguém que está fazendo o curso junto com vocês. A gente tem um fórum organizado para tirar as dúvidas, né, conforme as dúvidas vão surgindo ao longo do ano. Então, ali tem uma forma de relacionamento com a gente tem conversas recorrentes com o grupo de alunos, né, com temas específicos, por exemplo, o que priorizar em uma prova, como mudar o cronograma, quais centros escolher, dicas adicionais, por exemplo, para quem quer fazer doutorado depois, para quem quer fazer o PhD. Então, você vai construindo assim, esse relacionamento com essas diversas
conversas ao longo do ano. E a gente também tem mentorias individuais com equipes, né, para adaptar o uso do curso para a sua vida, né, para tentar encaixar com aonde você está, onde você quer chegar e fazer as adaptações necessárias para encaixar na sua rotina ou com as outras ferramentas que você tem usado. Tá? Só falar um pouco aqui dos nossos resultados, aí a gente passa pelas perguntas. Então, 2021 foi a nossa primeira turma, né? A Ampec de 2021, então a turma de 2020. A gente conseguiu, assim, grandes números, 18 entre o top 100 e 37 entre o top 200, né? Um resultado assim que, quando você compara com outros cursinhos, muito provavelmente vai ficar pouca dúvida assim, que o nosso resultado ficou muito à frente assim, de qualquer outra alternativa. E para 2022, que agora é a segunda turma do cursinho, né, o pessoal que vai ingressar no mestrado no ano que vem, a gente conseguiu o primeiro colocado, 5 entre os 10 primeiros, e aí quando a gente coloca meio na mesma régua, 38 entre os 100 primeiros e 65 entre os 200 primeiros. Então, o cursinho tem crescido muito em termos de qualidade do resultado, né? A gente tem conseguido adaptar aí a metodologia e os materiais que a gente tem preparado para aprender também como preparar melhor os alunos conforme a gente vai passando de uma turma para outra. E isso é um esforço recorrente que a gente vem fazendo desde o dia zero, basicamente. Tá? Falar um pouquinho da nossa equipe, né? Primeiro, o Douglas, ajudando aí nessa parte dos caminhos não lineares. Ele fez engenharia da computação pelo ITA, depois fez o doutorado dele pela ESP, ESP, né, a FGV de São Paulo, e aí ele é professor da graduação de lá. A Gabi também é professora da graduação de lá, ela fez economia na FEA-USP, depois mestrado na FEA Ribeirão, e o doutorado dela ela fez na ESP junto com o Douglas. A Liz, também nos caminhos não lineares, ela é administradora, depois ela fez mestrado pela FEA. Eu sou economista desde sempre, junto aí com a Gabi. Eu fiz graduação na USP, meu mestrado na ESP, e agora eu estou no terceiro ano do doutorado aqui na Universidade de Minnesota. Tá bom? Então, acho que é isso que a gente tinha de principais pontos daqui. Eu acho que a gente podia abrir primeiro para perguntas gerais. O que você acha, Gabi? Pode ser sim. Acho que tem até alguma já no chat, né? Dá para responder essa, enquanto o pessoal se anima aí de mandar outras. Tinha uma da Maria, que eu respondi durante. E agora tem uma do Leandro. O Leandro pergunta se os centros influenciam a forma como você vai se inserir no mercado de trabalho. E é também sobre a escolha da linha de pesquisa, né? E aí, Leandro, é da mesma forma que acontece na graduação, né? A graduação tem várias qualidades, níveis diferentes, aí tem o MEC, que dá uma nota para cada graduação, e a gente, geralmente, quando está pensando no vestibular, olha essa informação para ter uma noção de qual é a qualidade da instituição, e os empregadores levam, sim, em consideração a qualidade da nossa graduação, principalmente no nosso primeiro emprego, ali na hora do estágio, na hora do primeiro emprego, funciona parecido, né? Então, a CAPES, né, que dá as notas para os centros de pós-graduação acadêmica, que é uma nota que vai até 7, que diferencia aspectos objetivos que são mensurados e que classificam os centros. Então, da mesma forma, isso significa que você precisa ficar só com nota ótima, só o centro com nota 7 vale de alguma coisa, o resto não vai conseguir emprego em lugar nenhum? Não é verdade. Mas isso vai entrar como um dos ponderadores do seu currículo na hora que você vai concorrer a uma vaga, assim como é na graduação, né? Acho que isso também acontece na graduação, da instituição que você fez acabar ter algum peso, né? Na sua, né, como o futuro empregador olha o seu currículo. Mas eu não diria que nada é determinístico nessa vida. Então, fui por esse caminho, jamais me recuperarei. Não acho que seja verdade. Mas a gente pode batalhar
para ficar com o currículo mais bonitinho possível, mais atrativo possível, façamos isso, né? Então, uma das coisas que vocês têm que olhar para entender os centros é, sim, a nota CAPES, quais professores estão lá, para onde estão as pessoas que saíram de lá, que são egressos desse centro, faz parte se perguntar esse tipo de coisa, porque é uma informação importante. Ou seja, não é para fazer absolutamente qualquer centro, é para pesquisar um pouco, se informar um pouco e escolher a melhor opção para você. Sobre o tema de pesquisa, não sei se o Maus concorda comigo, mas eu acho que um alinhamento entre seu tema de pesquisa e o local, né, o tema do trabalho que você está pleiteando, é bom, ajuda. Mas também, se não tivesse esse alinhamento, eu não acho que atrapalhe. Você entende o que eu quero dizer? Então, não é porque você quer uma vaga numa área específica, ou porque você estudou um tema específico, que você só vai conseguir trabalho naquele tema específico. Não acho que isso seja verdade. É muito comum as pessoas acabarem achando empregos em outras áreas. É claro que se tivesse alinhamento desde sempre, ótimo, né? Vai ser bom, você vai ter mais coisa para falar na sua entrevista, você vai ter mais papo, você já vai sair à frente de outros candidatos, possivelmente, mas eu não acho que um desalinhamento seja 100% prejudicial a ponto de te tirar de vagas, né, possíveis. Aliás, acho que a coisa mais legal do mestrado acadêmico, na minha opinião, é que ele abre muitas portas. Eu não acho que tenham tantas portas sendo fechadas quanto às vezes a gente imagina, né? Vou escolher um tema de pesquisa e depois vou ter que trabalhar nessa área. Isso não é necessariamente verdade. Maus, quer completar? Eu concordo, acho que é isso aí mesmo. Assim, esse alinhamento vai ajudar bastante a você arrumar trabalho, né? Muito provavelmente porque, assim, se não for alguma coisa completamente nova que você está procurando, provavelmente talvez da sua instituição trabalha na mesma área ou trabalha na mesma empresa até que você está querendo trabalhar, e aí talvez essa pessoa for orientada do seu orientador, né? Então a conexão fica muito fácil ali. Só que se você estudou uma outra coisa, tipo, fica mais, você tem que fazer um esforço adicional, né, para conseguir aí juntar essas pontas, né? E assim, também concordo com tudo com relação a escolher um centro que está mais ou menos alinhado com a sua expectativa aí de emprego. Se você, por exemplo, quer trabalhar numa grande instituição financeira, de um lugar, sei lá, no Centro Financeiro de São Paulo, você tem que escolher, tem que ver ali onde que as pessoas que trabalham ali meio que estudaram, você tem que dar uma coletada ali nas informações para ver mais ou menos aonde que, enfim, aonde que faz sentido você fazer mestrado, não é? Não, tem que ter uma escolha ali bem racional. Pode ser que você faça numa instituição que nunca ninguém trabalhou naquela área, naquela região, enfim, talvez você seja o primeiro, mas assim, numa escolha mais certeira, assim, mais conservadora, talvez não seja o caminho mais óbvio a ser seguido, né? Legal. José perguntou para a gente se a gente vê, né, mudando o processo seletivo para o mestrado, haja vista que tem críticas sobre a ANPEC. Eu acho que não. Talvez se a gente achasse que sim, a gente nem teria criado o cursinho, né? Então, a nossa aposta está que não. Eu acho que é uma prova bem... né, ela é bem estabelecida. Ela existe há muito tempo. Ela é uma métrica que permite flexibilidade para os centros para valorizarem uma coisa ou outra. Ela facilita o acesso ao mestrado. Ela tem, sim, falhas, como qualquer prova teria, mas ela tem também uma tendência de melhora, pelo menos na qualidade das questões, assim, que é visível. Talvez vocês tenham acompanhado, né? O ambiente online trouxe algum ruído extra aí nos últimos 2 anos, mas isso não é uma coisa que necessariamente veio para ficar. E que mesmo que se viesse para ficar, possivelmente ia ser aprimorado ao longo do tempo, né? Então, sim, em resumo, eu acho que a ANPEC deve continuar sendo a principal forma de seleção para o mestrado. A ANPEC é muito eficiente, apesar de todos os problemas, né, que, enfim, qualquer método de solução teria, de seleção teria, é muito eficiente em realmente filtrar os alunos mais bem preparados. Assim, você vai entrar no mestrado, você vai perceber o quão forte é, assim, essa turma de mestrado. É incrível
como a prova é eficiente nessa dimensão, assim. É muito difícil ela, de acreditar nisso sem ver, assim, sem viver ali, né? dificilmente ela erra muito, né? Assim, selecionou uma Uhum. pessoa que não fazia nenhum sentido. Isso Sim. geralmente não acontece. Perguntaram aqui também sobre bolsa, a gente pode falar talvez isso junto, né? Nas perguntas que a gente já tinha selecionado, né, Mamos? Uhum. Também sobre Sim. trabalho. Uhum. Deixa eu só abrir para Maria Paula, ela levantou a mão. Maria, você quer abrir o microfone? Oi, tudo bem? Deixa eu abaixar a mão, peraí. Então, recentemente, o pessoal do IEL FRJ, eu estudo lá, teve uma roda de conversa com a Laura Carvalho, da USP, e eu sempre me identifiquei muito com a economia mais heterodoxa, e teve uma informação que ela falou que eu fiquei um pouco preocupada, porque ela falou que, hoje em dia, os doutorados no exterior estão dando muito mais oportunidade de pesquisa, de publicação, enfim, do que no Brasil, que no Brasil está recentemente um pouco complicado. E aí ela falou que hoje em dia fazer doutorado no exterior é um diferencial muito grande para você seguir a carreira acadêmica da aula, enfim. E eu, como tendo a seguir uma linha mais heterodoxa, não cogitava muito o doutorado no exterior, mas porque, dentre os centros heterodoxos de mestrado, eles não têm o costume, enfim, de alocar alunos em doutorados no exterior, né? Então, eu fiquei com esse impasse, assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação a isso, tipo, se eu fizer mestrado e doutorado na UF, eu vou ter dificuldade de conseguir um cargo para dar aula, enfim. E também, eu sei que tem a UNB e a USP, que eles têm bons professores heterodoxos, mas, enfim, um questionamento que eu fiquei, eu não acho que vocês vão conseguir responder completamente, eu acho que era uma questão mais para pensar no meu ano de preparação para a Ampec, mas só para ver o que vocês têm a falar, assim, em geral. Não espero uma coisa muito aprofundada. Obrigada. Legal sua pergunta. É muito importante que você escolha um centro que que os professores daquele centro tenham muita conexão com os lugares que você quer fazer o doutorado depois. Porque as cartas de recomendação, enfim, é todo um processo, não vale a pena a gente entrar aqui nos detalhes, mas precisa de uma conexão dos professores aonde você vai fazer mestrado para onde você quer fazer o seu doutorado no exterior depois. Então, é muito importante você ter já isso mais mapeado, se você já tem mais clareza que esse é o caminho que você quer seguir. De fato, não são tantos centros heterodoxos que tem por aí no exterior quanto os ortodoxos, né? Então, questão de financiamento pode ser um pouco mais complicado, talvez a concorrência seja maior por conta das restrições de ofertas, talvez você vai precisar de um planejamento maior, assim. Mas eu conheço 2 pessoas que estão fazendo doutorado nessa linha de ortodoxia e tal, e assim, é super possível, vai demandar mais planejamento, uma conexão interpessoal com o pesquisador vai ser mais relevante daí. Aí você precisa se planejar de acordo tanto na hora de se preparar para a Ampec, quanto tentar chamar a atenção dessas pessoas chaves durante o seu mestrado daí. É isso que eu falaria para você. Tá bom, obrigada. Só mais uma questão. Durante o curso, além das conversas individuais sobre como encaixar o curso no dia a dia, enfim, também é uma possibilidade de conversar individualmente sobre essas questões mais sobre linha, sobre escolha de centro, enfim. Sim, por exemplo, no ano passado eu tive uma conversa meio em grupo, né? Eu chamei todos os alunos, quem quis pode participar, que era uma pesquisa, como é que eu me preparo para o PhD? Como é que eu faço quais são todos os passos, né? E aí, depois disso, vários quiseram conversar, tipo, 1 a 1 comigo, falar, eu não tenho tantas dúvidas com o curso, a gente conversa do curso um tempo, mas um outro pedacinho do tempo eu queria falar do doutorado, estou pensando em fazer tal coisa, para onde que você acha que eu devo ir? Aonde que é mais fácil, entendeu?
E sim, é super possível, depende sempre da disponibilidade, né? Dependendo da quantidade de alunos, do momento, vai ser difícil de encaixar, enfim, todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, mas ao longo do ano é super comum falar de outras coisas, né? De outras ansiedades, de saber para qual centro eu devo ir, se eu gosto mais de tal linha, de outra linha e assim por diante, né? Tá, obrigada pela resposta. Mas eu fiquei lendo as perguntas aqui no chat, acho que a gente pode passar pelas que a gente pré-selecionou, porque eu acho que quase tudo está englobado, depois a gente dá um check ali, para ver se a gente respondeu tudo, mas tem muita coisa que a gente já tinha selecionado para responder. Tá Vamos bom. lá para a nossa primeira? Então, uma pessoa mais cética aí, perguntando, tendo em vista o descrédito na ciência, na pesquisa nacional, quais as perspectivas dos mestres em economia do ponto de vista profissional, né? E aí acho que aqui entra, né, uma coisa importante que o Maus deu bastante ênfase na fala dele, né, de que o mestrado acadêmico em economia, ele abre portas, inclusive na iniciativa privada, né, que é independente disso que você falou ali de descrédito na ciência, pesquisa nacional, que geralmente a gente está associando mais a uma iniciativa, né, uma realidade mais pública, né, uma coisa de governo e tudo mais. Então, é claro que não estamos vivendo tempos felizes nesse sentido, então tempos de, né, todo mundo, aquela coisa de a ciência totalmente voando dinheiro para a ciência, isso não está acontecendo, mas em termos de o que faremos depois do mestrado acadêmico em economia, eu fico tranquila em te dizer que eu não acho que isso vai afetar. Talvez isso afete um pouco a sua própria decisão de permanecer na academia, sendo então um cientista ou não. Mas, com certeza, se você resolver ir para a iniciativa privada, o mestrado, né, ou para grandes ONGs, que hoje em dia também contratam muitos, né, economistas, com certeza você vai ter o seu diploma, né, o seu título valorizado. Então, eu não me preocuparia tanto com isso quando a gente fala no mestrado acadêmico em economia, tá? Eu concordo plenamente, assim, se você tá muito preocupado com, enfim, como encaixar aí a sua carreira nesse cenário, tem muita oportunidade no setor privado, assim, enfim, trabalhar bem os dados e saber pensar como um economista, né? Porque se você fica olhando dados, você cria umas estatísticas lá, não sei se precisa mesmo fazer um mestrado, né? Em qualquer área para fazer isso, fazer umas médias lá, um desvio padrão, tipo, putz, talvez não precise, mas quando você aprende a pensar, você começa a se fazer perguntas, né? Por que as coisas são assim? Será que isso está certo? Você começa o seu pensamento, a sua linha de pensamento fica tão robusta que, assim, é muito complicado as coisas darem errado, assim, na minha opinião, né? Aí entram outros fatores da vida, mas na iniciativa privada tem muito dinheiro a ser ganho, assim, fazendo mestrado acadêmico. Eu falo, assim, com toda tranquilidade. Não foi o caminho... Era o caminho que eu queria seguir, por outros interesses eu mudei, mas os amigos que fizeram mestrado então na iniciativa privada estão super felizes, assim. E assim, e se você estiver no governo, você luta contra essa tendência, né? Você faz a coisa, faz as pessoas retomarem o crédito aí na ciência. Então, acho que você vira um soldado. Uhum. Acho que a nossa próxima pergunta, vou até eu responder, porque acho que eu tenho até experiência pessoal aí para compartilhar sobre isso, né? Talvez tenha muita coisa a ver com o que a Maria acabou de perguntar também, né? Sobre a possibilidade de fazer PhD no exterior depois do mestrado, quando você vem de um centro, nota CAPES, né? 4 ou 5, que não é o 7 né? Eu fiz um centro CAPES 5 e eu, na verdade, prestei PhD fora e eu passei. Eu resolvi não fazer, né? Não foi a minha escolha pessoal, mas então qual que é a diferença, né? É impossível conseguir? Não é. Foi um pouco do que o Maus já falou para Maria, né? Eu tive que correr atrás de fazer um estágio de férias eu fiz com o Ricardo Paes de Barros, que o Maurício mostrou ali antes para a gente, para conseguir uma carta dele. Chamamos ele para minha banca de mestrado. Fiz algumas reuniões, né? Meu orientador me colocou em contato com pessoas
que podiam me ajudar nesse momento para facilitar eu ter as cartas que eu precisaria para conseguir passar. Então, requer um pouco mais de esforço. Eu, sinceramente, nem fazia ideia de que, em algum momento, talvez eu quisesse fazer doutorado e PhD. Então, eu não levei isso em consideração na hora de fazer a minha escolha do centro. Eu achava que eu ia voltar para o mercado de trabalho, eu tinha certeza disso, eu não sabia que eu ia seguir a vida acadêmica. Se você já sabe disso, facilite a sua própria vida e tente dar esse gás inicial agora, para a sua vida conseguindo cartas ser mais fácil depois. Se você já tem essa certeza de que o PhD fora do país é algo que você se importe, faça o máximo possível para estar num centro que já vai ter professores bem conectados para diminuir esse custo de depois que eu tive de tentar correr atrás de carta e conseguir conhecer pessoas meio na marra para conseguir uma carta de recomendação para ir para o PhD. Agora, se também você acabar num centro 4, 5 e do nada mudar de ideia e resolver o PhD, não é que você nunca vai conseguir. Você só vai ter que colocar um esforço mais intencional do que seria numa escola, por exemplo, uma CAP7 da vida, que você, com certeza, todos os professores já estão preparados para isso, já estão acostumados com isso, já têm as conexões para isso, e a coisa fica um pouco mais ágil, tá? Então, se você já está antecipando, né, na linha do que o Maus explicou ali para a Maria, já tenta estudar direitinho para o AMPEC, já tenta se planejar para já passar numa CAPES que te permita, né, um pouco mais isso. Vamos passar para a próxima? Beleza. Essa daqui é legal, essa pergunta sobre oportunidades financeiras, porque tem algumas perguntas sobre isso no chat. Então, geralmente os centros, eles têm algumas bolsas que eles conseguem junto com o governo, né, que eles oferecem, então são bolsas em que ninguém paga o mestrado acadêmico, então ninguém está pagando nada, e aí, geralmente tem a possibilidade de você receber um dinheiro, né? Quanto mais bem classificado é o centro, mais bolsas ele tem. E aí ele tem capacidade de financiar mais alunos, né? Então, tem centros que conseguem dar bolsa para todos os alunos que eles chamam. Tem centros que não dão bolsas para todos, né? A bolsa ajuda, mas não faz verão, não. Então, ela é uma bolsa com um valor que já está meio defasado há bastante tempo, acho que é algo como R$ 1.500, o que, obviamente, numa grande capital, não vai fazer com que você viva numa vida de luxo, né? Mas ajuda já um pouco nos principais gastos. Alguns outros, existe a possibilidade da gente complementar esse valor, dependendo de qual é o centro, de qual é a condição. Então, existem bolsas, sim, de complemento, porque você veio de fora do estado, mas você tem que ter ido muito bem na AMPEC e negociar isso com o centro caso a caso, né? Quando você vem de outro estado, pode ser que você tenha um auxílio, né, a essa bolsa. Durante também o mestrado, a gente geralmente consegue pegar projetos de pesquisa, às vezes com professores da casa, que às vezes tem alguma remuneração associada, e aí você recebe por fora, né, como bolsa, então por fora da sua própria bolsa. Isso acontece principalmente nos centros privados, tá? Os centros públicos às vezes são um pouco mais engessados em algumas dessas regras, mas também é possível de acontecer. E tem a possibilidade de monitoria remunerada também, não é uma regra que a monitoria vai ser remunerada, mas é uma possibilidade. Então, é uma coisa para vocês ficarem aí no radar, que, obviamente, dinheiro é sempre uma restrição para todo mundo, e entender que cada centro vai oferecer possibilidades diferentes de você né, ganhar um pouco mais de dinheiro durante o seu mestrado e diminuir o custo, né? Quer completar, Maus, com alguma coisa? Ainda estava funcionando aqui. Não, acho que além de funcionar como uma oportunidade de renda, né, uma oportunidade de você se testar. Será que você gosta de fazer aquilo? Então, assim, é mais do que só complementar a renda também. É muito legal. E é isso, assim, o mestrado é um período que, dependendo de, enfim, da onde que você está, para onde você está querendo ir, é um período que talvez você vai conseguir fazer um pouco menos de dinheiro, né, por conta do valor da bolsa que a Gabi falou, mas é um período que você está investindo bastante em você, assim, então você está meio que sacrificando o curto prazo para pensar um pouquinho mais adiante, né, está pensando mais, quase como um investimento.
Mas eu acho que é isso, os principais pontos são esses. Dependendo da escola onde você estiver, você consegue dar muita aula particular também. E aí, mais também ligado onde tem algum mestrado profissional ou algum curso de MBA, né, que você consegue angariar ali alguns alunos, que é uma oportunidade interessante também para ganhar renda extra daí. Legal. E acho que a nossa próxima pergunta conversa perfeitamente com isso, né? Uhum. Dinheiro não é grande. E aí, Maus, dá para trabalhar ao mesmo tempo? É muito difícil, tá? Sendo bem sincero, tem um outro caso que a gente escuta falar assim, mas é altamente desrecomendado começar um mestrado trabalhando. Se for uma necessidade super fundamental trabalhar, muito provavelmente você não vai conseguir a bolsa enquanto trabalha. Então, não é que a bolsa vai ser uma extra ali que você vai ganhar. Então, precisa ter um planejamento aí se de fato trabalhar é estritamente essencial. Depois que você passa ali, talvez o primeiro semestre, em alguns casos, mas na maior parte deles, eu diria, depois do primeiro ano, aí você já tem muito acesso a essas alternativas de renda extra que a gente estava falando. E senão você já começa eventualmente a procurar um trabalho formal mesmo, ou voltar para o trabalho que você já tinha antes, né? No processo ali meio de tirar um ano sabático para fazer o primeiro ano do mestrado, ou eventualmente achar alguma outra opção. E aí fica a ressalva, né? Que às vezes, enfim, você vai achar um trabalho que não é exatamente do mestre ainda, porque você não se formou ainda, né? Você começou antes, tal. E aí provavelmente vai acabar concorrendo com o tempo que você ia investir na sua formação mesmo. Então, talvez a sua formação agregada ali ao final do prazo do mestrado vai acabar sendo um pouco meio prejudicada, né? Então, um ponto, acho que importante a considerar é se vale a pena aí, sacrificar esse período de formação com o trabalho aí. Então, uma coisa muito individual, né? Você precisa enxergar aí as suas restrições para conseguir responder para o seu próprio caso, né? No meu caso em particular, eu fiz uma poupança, assim, por um tempão, para tomar a decisão de fazer o mestrado. Assim que eu decidi que eu achava que eu queria fazer o mestrado, eu comecei a guardar o máximo que era possível para eu conseguir, junto com a bolsa, né, claro, pagar, pelo menos me pagar, né, me manter no mundo e não depender de ninguém, assim, era esse meu único objetivo, né, naquele momento. Eu particularmente, eu trabalhei dentro da universidade, né, com o professor Daniel, nos centros que, a partir do meu segundo ano, era remunerado, e já melhorava um pouquinho a minha condição ali financeira durante o mestrado, né? Mas eu provavelmente só consegui, mesmo durante o segundo ano, eu só consegui trabalhar da forma como eu trabalhava, porque era lá dentro, não tinha nenhum custo de deslocamento, tinha muita intersecção com a minha própria pesquisa, então o tempo que eu estava lá dedicando ao laboratório de pesquisa não era perdido em termos de tese, né? Eu estava construindo a minha dissertação ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, então facilitou um pouco. Em linhas gerais, eu sugeriria que vocês se organizassem o possível para tentar não precisar trabalhar pelo menos no primeiro ano. Mas é claro que eu sei que nem sempre isso vai ser possível, e aí, então, entendam que é possível que vocês não consigam a bolsa, porque a bolsa, a escola pode privilegiar as bolsas para quem não está trabalhando. André, quer fazer uma pergunta? Oi, gente, quero sim. Então, Gabi e Maurício, né? Tudo bem? Também entender um pouquinho, né, como é que foi esse período pré entrar no mestrado, né? Vocês já vieram da faculdade, os dois? Que eu tô vindo de uma, tipo assim, né, um pouco da minha trajetória resumida. Venho de uma formação, né? Fiquei 6 anos para fazer economia. Dei uma relaxada ali num tempinho. Fase da vida, né? Aproveitar o barzinho, as coisas. E aí agora eu tô no mercado de trabalho de novo, né? E aí, que nem você falou dessa questão da poupança. E aí é uma coisa que eu tô pensando aí pro futuro, né? Apesar que eu também trabalho, né? Que nem até para outras pessoas, né? Trabalho como analista de dados, daí também é uma área que eu não precisa se preocupar de... Também, às vezes, o mestrado é muito mais importante, né? Para essa área é muito valorizado mesmo. Analista, ciência de dados. E aí eu queria entender um pouco de vocês, né? Como é que foi esse projeto, esse processo pré-formação.
E, na verdade, eu tô decidido já. Eu também gostei bastante Legal. de vocês. Acho que eu quero saber quando começa também. Legal, legal. Bom, eu fui direto, tá? Então, eu fui direto da graduação para o mestrado, eu não tive nenhum tempo de só mercado de trabalho. Durante meus 2 últimos anos da graduação, eu estagiei no Itaú Unibanco, né? Em uma área de avaliação de projetos sociais. Eu estagiei num banco na área mais hippie possível do banco, né? Que era na avaliação de projetos sociais. E eu adorava aquilo. Aí eu dei um pouco de sorte, eles não efetivavam estagiários, isso não foi a parte da sorte, né? Eles exigiam que as pessoas tivessem mestrado. E aí eu gostava tanto da área que eu falei, pô, é isso aí que eu quero fazer, então para mim foi meio natural de vou fazer mestrado. Aí, logo, nos 6 primeiros meses de estágio, já falei, não, é isso que eu quero, então eu fiquei 1 ano e meio guardando muito dinheiro de uma forma enlouquecida, não fazia nada, quando eu sou para ser pão dura, eu sou excelente nisso, e aí eu guardei muita grana para segurar principalmente os meus o meu primeiro ano assim do mestrado sem precisar chorar muito para o meu pai, né? E aí foi o que eu fiz, e aí eu prestei direto, né? O último ano eu estudei para Ampec, junto com a faculdade e junto com parte do estágio, foi uma loucura, não façam isso. Mas aí eu acabei, até por isso que eu não fui tão bem na Ampec assim quanto eu poderia, fui fazer lá em Ribeirão, tá? Mas foi isso, eu fui direto, mas vários alunos, vários colegas meus de turma não fizeram isso. Fizeram mais ou menos como você, um tempo no mercado de trabalho e depois resolveram. Eu acho que eu teria dificuldades, porque para mim, para largar, o vale-refeição de estágio já foi doloroso. Imagina se eu fosse efetivada, entendeu? Ia ser doloroso para mim, mas deu tudo certo. Maus? Vou resumir um pouco da minha trajetória também. Eu me formei em 4 anos e meio, daí eu me formei no final do primeiro semestre de 2015, foi o ano que eu estava me preparando para a Ampec. Eu trabalhava num banco, eu fui estagiário por um tempo, trabalhava como, enfim, na tesouraria, como economista, né? Então estava muito relacionado ali, enfim, com as coisas da prova, muita coisa que eu fui ver no mestrado também já tinha visto antes em alguma dimensão. E daí eu fui efetivado em algum ponto, e aí eu comecei a guardar bastante dinheiro também, porque eu sabia que a minha renda ia cair. Então, uma escolha meio racional ser, enfim, meio que manter o consumo baixo, porque se você comer toda a sua renda, o seu consumo vai flutuar meio um monte, assim, né? Se você está trabalhando e depois vai receber a renda do mestrado, né? Mas eu tenho outros amigos também que decidiram passar um período trabalhando. Então, eu tenho amigos que passaram 2 anos no mercado de trabalho, né, no mercado financeiro. Um amigo passou 3 anos, depois voltou para fazer mestrado. E aí, enfim, foram poupando para meio que manter o estilo de vida, o padrão de vida, né? E, enfim, tentar suavizar aí a questão enfim, desse período aí com renda um pouquinho menor, mas, enfim, é isso, assim, é isso. Vamos passar para a próxima pergunta? Vamos sim, depois a gente fala, André, um pouquinho do cursinho, tá? É verdade. Ele perguntou, né? Essa pergunta é gostosa de responder, né? Se é possível passar nos grandes centros estudando em 2 anos, mesmo tendo dificuldades com matemática. Eu diria que com uma técnica adequada e com disciplina, você consegue passar em praticamente qualquer prova, em qualquer coisa na sua vida. Eu diria que essas 2 coisas são essenciais e, se aplicadas corretamente, você consegue aprender física quântica, mesmo que você não saiba o que é física quântica hoje, né? Então, matemática é a prova mais difícil, com certeza, é também o calcanhar de Aquiles da maior parte dos candidatos, né? É completamente possível passar nos grandes centros estudando em até 1 ano, não precisa necessariamente ser em 2, mesmo tendo dificuldades com matemática, tá? Mas é claro, você vai precisar de disciplina, de dedicação e de uma técnica eficiente de estudo. Você vai ter que empregar a sua energia de uma forma correta estudando para a prova. Pode ser que você tenha que fortalecer, né, algumas coisas que a sua base deixam a desejar, para que você consiga avançar corretamente
né, na parte que a prova efetivamente cobra, então vai precisar um pouco se despir aí do ego, né, e às vezes voltar alguns passos atrás, aprender coisas que às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe tanto, ou então está meio nebuloso. Digo isso especialmente em matemática, para quem tem dificuldade em matemática, para depois poder caminhar. Mas sim, é completamente possível. Felizmente, temos vários exemplos legais no cursinho de pessoas que, né, nos últimos 2 anos, que tinham dificuldades grandes em matemática, bases muito fracas, né, em economia como um todo, e hoje estão aí nos centros de escolha, estão aí, né, passaram, e eu digo isso, inclusive, com bastante dedicação, e até 1 ano é possível. Então, se você já está disposto a fazer esse parcelamento em 2 anos, ótimo. Talvez você possa até, né, parcelar um pouquinho mais aí seu estudo e não precisar de uma dedicação tão grande assim de horas no dia, né? Mas seria possível até em 1 ano com técnica e dedicação. Acho que a parte-chave aqui é entender que quando você se prepara para uma prova tão difícil, tão específica e tão longa no sentido do conteúdo programático, é muito importante ter a clareza que não é só saber bem a matéria, mas você precisa saber meio que como estudar para aquela prova. Aí, se você não desperdiça tempo tentando descobrir como estudar para aquela prova, se alguém já fez esse trabalho por você, já organizou a metodologia, você vai estar, no final das contas, meio que muitos passos à frente, assim, de quem ainda está tentando descobrir, cada vez usa um material, cada vez usa uma anotação, cada vez é um vídeo no YouTube de alguém tentando ensinar um ponto específico, e aí você tenta juntar todas as peças, é toda uma bagunça dentro da sua cabeça, porque o ser humano é meio que limitado, né, nesse aspecto de juntar abordagens diferentes para chegar lá, enfim, fazer um blocão de vários materiais diferentes, né? Você precisa dos mesmos materiais de maneira consistente, que você só usa o seu tempo estudando, assim. E assim, como a Gabi falou, vários exemplos, mas tinha um aluno, assim, fantástico, que assim, o nível de dificuldade que o aluno tinha no começo do curso era uma coisa tão gritante que era difícil de ajudar assim mesmo no começo, porque era muito difícil de conseguir fazer a explicação chegar numa linguagem adequada para aquele aluno em particular. E aí esse aluno acabou chegando na USP, né? Ele passou na USP na turma na nossa turma de 2021, né? Enfim, foi 2020. E assim, o cara trabalhou muito, ele se dedicou muito, ele realmente estava muito focado, assim, estava com muita gana de fazer acontecer a aprovação dele. Então, vai muito, enfim, de quanto você realmente quer, né? E isso é muito do que a gente faz aqui na nossa primeira reunião do cursinho, assim, tipo, a primeira pergunta é, por que você está fazendo isso, sabe? Tipo, por que esse é o caminho? E aí, se você souber o porquê, você não vai precisar de 2 anos, você vai precisar de 1 ano, que você vai fazer acontecer com a ferramenta certa, né? Poderoso, vocês não acham? Acho que a gente pode até aproveitar, né, Maus, e emendar algumas perguntas que acabaram fazendo sobre o cursinho, né, já que a gente acabou entrando um pouco nisso, né? Então, fiquem atentos, as inscrições vão ter, né, vai ter uma rodada de inscrições, né, agora ainda em dezembro, em breve. É a nossa rodada mais baratinha, então eu aproveitaria, se vocês, que o preço vai aumentando, né, com o passar do tempo, porque a gente quer mesmo incentivá-los a fazer esse comprometimento quanto antes com o estudo de vocês, tá? Então, fiquem atentos, nas próximas semanas aí vocês devem receber e-mails falando sobre isso, a quem acompanha nossas redes sociais, sobre o começo das inscrições. As aulas são disponibilizadas para vocês no começo de janeiro, meados de janeiro, vocês vão ter as datas certinhas quando vocês fizerem a compra, mas para meados de janeiro, então só precisa planejar seus estudos a partir de meados de janeiro, dá para tirar aí uma fériasinhas na sua cabeça no comecinho de janeiro e dezembro. A organização do curso, né, ela tem 3 grandes partes, fizeram uma pergunta bem específica sobre isso no chat, né, mas ela tem 3 grandes partes do curso, que é o aprendendo, o praticando e o simulando.
A gente vai liberando o material para vocês aos poucos, mas com bastante antecedência, frente ao que a gente sabe que é o ritmo que vocês vão levar. Porque tem gente que fez o nosso curso 2 vezes seguidas. Então, na verdade, o nosso cronograma de liberação acaba sendo bem adiantado em termos de para quem acabou de se inscrever, entendeu? Porque a gente já pensa em quem, por acaso, está fazendo aquilo pela segunda vez e pode caminhar mais rápido pelo curso. O curso ele é feito, construído por uma forma de que você não vai perder tempo. Essa é era o nosso, né, um dos nossas missões ali. Você não perde tempo. Então, não vai acontecer coisas de, eu fui fazer um exercício e ainda não tem solução dele. Geralmente, se você está acompanhando o cronograma que a gente sugere, quando você chega para fazer um exercício, a solução está a um clique de distância, para que você não perca tempo procurando, pensando e tudo mais. Ainda assim, em alguns momentos até poderia ser bom, né? Você gastar um tempo mais lá pensando, tudo, mas provavelmente isso só vai acontecer se você estiver muito adiantado no cronograma, porque o nosso cronograma de liberação do material é bem adiantado. A mesma coisa acontece com os simulados, que é a terceira parte do curso, que a gente começa os simulados bem antes da prova, na verdade, né? A prova geralmente é no fim de setembro, a gente costuma começar os simulados em julho. Por que isso? Porque a gente acredita no poder que um simulado tem para mostrar os caminhos, se tá fazendo a técnica, tá boa, se você está sabendo fazer a prova, verdadeiro ou falso, não pode chutar, tem que saber quando deixar em branco, para dar aquela afinada na técnica, no tempo, nos quais assuntos você tem mais dificuldade. Então, esse diagnóstico que um simulado pode dar para você adaptar né, a estratégia de prova. Então, os simulados eles começam mais ou menos em julho. Vai estar tudo muito bem documentado, somos bastante organizados, então vai ter cronograma, vai ter de tudo, e sim, a nova turma terá a economia brasileira, vi que o Matheus acabou de perguntar, é a nossa queridinha para o ano que vem. Então, a gente vai ter um pacote de venda que vai conter a disciplina de economia brasileira, para quem... acho que a gente não comentou isso, né? Mas os centros eles podem escolher qual é o peso que eles vão dar para cada matéria, inclusive dar peso zero, se eles quiserem. Então, vários centros dão peso zero para a brasileira, vários centros dão pesos gigantescos para a brasileira. Então, vocês têm que se informar sobre quais os centros que vocês têm interesse, para ver se vocês precisam estudar brasileiro ou não, e aí a gente vai vender pacotes com brasileira ou sem brasileira, para cada um escolher o que faz mais sentido com as próprias ambições. Mas teremos um curso que está num formato bem legal, um pouquinho diferente dos demais, porque a matéria é muito diferente, né? Mas que está muito bacana, eu acho que vocês vão gostar bastante. E, Paula, espero que você goste também do curso, tá? Na segunda vez, e que também estou muito empolgada que você esteja aqui conosco novamente. Poxa, fala, já. Pode falar. Uma coisinha assim que a gente coloca dentro do curso é um novo enfrentamento assim da maneira que você vai lidar com o aprendizado. Muito do que a gente aprende assim numa graduação típica, você assiste lá as aulas, aí às vezes tem umas listas de exercício, na maior parte das vezes você não precisa entregar, e aí tem umas provas lá, 2, 3, uma, às vezes tem um trabalho que você tem que apresentar, e é meio que assim que você vai levando o seu aprendizado, né? O curso, ele a gente coloca, na aula 1, você já tem que fazer lá 3, 4, 5, dependendo, 8 exercícios, para você verificar que você realmente acertou, né? Que você conseguiu entender o conceito. Não é que você conseguiu assimilar o conceito, mas só para ver se logo depois que eu te falei o conceito, você consegue já responder alguma coisa que a prova te cobrou eventualmente no passado, né? Então, a gente coloca o aluno, né? O candidato na prova do ANPEC muito com essa ideia do confronto com o erro, com a dificuldade, né? E aí é assim que você vai aprendendo, porque você percebe que, na verdade, você não tinha entendido tudo exatamente como você estava imaginando, né? E aí você não precisa esperar 3 meses de aula para fazer lá, talvez, uma primeira prova, um quiz, um simulado, para perceber que você não tinha entendido alguma coisa na primeira aula, né? Então, na primeira aula, você não entendeu alguma coisa, você já vai e volta, enfim, recupera aquele conteúdo e aí toca para a aula 2 e assim vai indo. Você vai construindo essa musculatura com base
nesse estresse positivo, esse estresse bom, assim, de apontar que existe um problema no seu aprendizado, mas junto com a solução, né? A gente apresenta o problema e a solução junto, que é a solução daquela questão, daquele item, uma abordagem mais prática, escrita, que você só pode ler e já sacar qual é o seu problema, uma versão bem mais extensa, já gravada em vídeo e tal. Então, acho que é um ponto muito, muito importante, assim, um diferencial muito importante da nossa metodologia. Posso passar para a próxima pergunta, Gabi? Pode, mas acho que é isso aí. Acho Essa que é essa a era última, a nossa última pergunta. Então, a Jade fez uma pergunta que acho que eu queria muito ter a resposta. Ela fez lá aí no chat, perguntando quantas horas por dia preciso estudar. Eu adoraria ter essa resposta, porque acho que é uma das perguntas que os alunos mais nos fazem todos os anos. E seria impossível eu te responder isso, eu sei que não é o que você quer ouvir, mas seria impossível, porque a quantidade de horas que você tem que estudar depende de muita coisa. Depende de qual é o seu nível, de quão rápida você é estudando, de qual é o seu nível de assimilação do que você acabou de estudar, quão concentrado você consegue ficar quando você está estudando, aonde você quer chegar com os seus estudos. Então, se você quer passar em um centro com determinada dificuldade ou em outro centro com outra determinada dificuldade, tanta coisa depende, sabe? Que fica muito difícil de falar, você precisa ter 3 horas, 4 horas, 5 horas de estudo por dia. É muito difícil conseguir te falar isso. Eu conheço pessoas que passaram bem na Ampec, que se classificaram bem, com muita diferença de dedicação diária de estudo. Eu tenho amigos que eram ótimos na faculdade, é isso aí, André, bora modelar isso. Eu tinha amigos que eram ótimos na faculdade, tinha uma base muito boa, sempre foram bons alunos, eles pegaram 1 mês de férias do trabalho, se mataram nesse 1 mês e conseguiram passar no centro que eles queriam. Eu tenho outros conhecidos que estudaram durante 1 ou 2 anos e ainda assim não tiveram a performance que desejavam. Então, tudo depende de tudo isso, como você estuda, quão organizado você é no seu estudo, porque isso faz a gente perder tempo, quão focado você é. Então, seria impossível eu te dizer isso. O que eu posso dizer é que é um estudo cansativo. Então, certamente você precisa, independente dessas outras coisas, você precisa ter uma reserva de energia para conseguir estudar. Então, dificilmente é um estudo que você conseguiria deixar para o fim do seu dia de trabalho em todos os dias da semana, entendeu? Então, aquela coisa que, assim, é sempre a coisa que você faz no residual do seu tempo. Eu primeiro estudo, depois eu vou para a faculdade, depois eu namoro, depois eu não sei o quê, o que sobrar eu estudo para a Ampec, dificilmente isso vai trazer o resultado que você gostaria, até mesmo para quem tem uma ótima base, porque é uma prova muito específica, a gente tem que treinar bastante. Então, você precisa guardar um tempo com uma energia adequada. Então, às vezes, reformular seu dia, algumas pessoas que estavam trabalhando esse ano, a gente conversou durante as mentorias, inverteram, começaram a estudar antes de ir para o trabalho, para ter aquela energia voltada, né? A cabeça mais limpa mesmo, né? Para começar a estudar, deixar o trabalho para depois. Para você passar na Ampec, no ano que se dedicar aos estudos, a Ampec tem que ser uma das suas grandes prioridades para funcionar. Agora, quantas horas? Vai muito de pessoa para pessoa, já de número de day, mas é impossível te dar um número. Deslocamento é tempo vezes velocidade, né? Não dá para a gente falar do tempo sem falar da velocidade. Então, você precisa entender qual que é a sua velocidade, basicamente. Entender o quanto que você precisa se deslocar, né? Ou seja, da onde você está, para onde você quer chegar, para conseguir dar esse número. Então, você precisa de 3 horas por dia, você precisa de 10 horas por dia. Talvez você vai precisar de 2 anos, a gente não sabe, né? E aí, acho que é um pouco da mágica do curso é que ele é plástico, né? Você consegue fazer o curso no seu ritmo. Não é que você está lá assistindo um curso presencial e o professor está atorando a matéria e você está perdidaço, assim, tipo, putz, aí você vai fazer o quê? Né? Você está sendo atropelado pelo conteúdo, passou 3 semanas e você acha que aquilo não é para você, mas é que talvez a velocidade que aquele curso, naquele ritmo, não estava exatamente adequado para você naquelas 2, 3 semanas. Aí você acha que a sua vida vai ter que tomar um caminho completamente diferente, né? Na verdade, é só olhar para um ângulo um pouco diferente, né? Às vezes você vai conseguir estudar mais, às vezes você vai conseguir estudar menos,
E aí você vai começar a calibrar, né, qual que é a sua velocidade aí de aquisição desse conteúdo e tal, e aí você vai ajustando o tempo de estudo conforme você vai recebendo os feedbacks, né? Você vai começar a ir super bem nas listas, e aí talvez você vai conseguir dar uma animada, talvez você vai precisar dar mais sangue, né? Você vai precisar colocar mais horas, e aí você vai, enfim, mudando o curso conforme você vai sentindo, assim, do seu progresso, e a gente vai ajudando, né, ao longo desse caminho, assim, que tem várias curvas, a gente conversa com muitos alunos ao longo do ano, às vezes a gente vai indicando para conversar com outros professores, e aí são muitas e muitas curvas, assim, tipo, não tem uma pessoa que, sabe, é uma linha reta, aqui é o início, aqui é a chegada, e é isso, assim, a vida é super louca, e a gente vai tentando manobrar aí vocês ao longo do caminho, então é muito difícil chegar 5 horas por dia, assim, e se alguém te fala isso, tá te enganando, tá, só para deixar bem claro, assim, tipo, Bom, sai que eu não falei correndo. nada. É. Mas, enfim, né, tentando te dar um pouco de esperança aí, para, né, que a nossa fala foi um pouco, talvez, né, amedrontadora, assim, a gente faz, nós como cursinho, a gente faz tudo o que está no nosso alcance para simplificar a vida de vocês até no planejamento. Então, a gente fornece para vocês um cronograma base, a gente ensina vocês a adaptar esse cronograma para as especificidades que vocês têm de vida. A gente tem as mentorias individuais, em que boa parte das conversas que eu tive ano passado giravam em torno da adaptação do nosso cronograma ou do método de estudo para as especificidades de cada um. Então, a gente está junto nessa, a gente tenta ajudar vocês. A gente só não consegue dar fórmulas mágicas para as coisas se resolverem, mas a gente tenta dar todo o apoio possível para que a coisa fique com organização, flua bem, para vocês saberem, conseguirem chegar nos objetivos de vocês, que é nosso objetivo também. Acho que as perguntas que estavam no chat, eu até conferi aí com as pessoas que mandaram as perguntas, acho que estão todas respondidas. Agora a gente abre para eles, ver se tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui da Sabrina, eu vou abrir de novo para o André. Ela está perguntando se a UNB é um centro muito concorrido. A UNB geralmente chama os candidatos ali ao redor da posição 100, tá? E é muito difícil ficar na posição 100 da Ampec. Então, tipo, as pessoas se preparam muito, muitas vezes as pessoas se preparam, assim, desde antes mesmo de janeiro para conseguir chegar na UNB, assim. Chegar na posição 100 na Ampec não é moleza, não é simples, tá? Então, sim, a UNB é um centro super concorrido, não é o mais concorrido de todos, mas é um excelente centro para fazer mestrado ou doutorado. Posso só completar uma coisinha, mas eu mandei para a Sabrina mesmo, né, pelo chat, acho que é legal compartilhar com os demais. Existe, vocês conseguem encontrar no nosso site, dá para encontrar na internet também, uma planilha colaborativa, que os candidatos de todos os anos colocam, né, quais foram suas notas, quais foram a classificação e para que centro eles foram. Essa planilha consegue nos dar uma noçãozinha, assim, desse número que o Maus falou, né, a UNB chama mais ou menos até o 100, isso é uma coisa legal, vocês darem uma pesquisadinha quando vocês já tiverem alguma noção de quais são os centros que estão interessando, né, vocês, para vocês verem quão difícil é, né. Então, nosso nível de dificuldade aqui, quando a gente fala de Ampec, não é uma nota de corte, não é nada assim, é posição no ranking, né? Então, isso pode ser legal para vocês fazerem com os centros que vocês, né, têm alguma simpatia aí, para vocês descobrirem quais são mais fáceis, quais são mais difíceis, quais são mais concorridos, tá? André? Anda. Oi, gente, eu sou o chato do rolê. Tá tudo mais. Mas então, né, eu queria falar assim, né, tipo assim, pô, fico muito feliz de ouvir os relatos de vocês, né, principalmente daquela pessoa que teve bastante dificuldade, né, porque acho que é uma coisa de economista, né, a gente padecer do sapatinho é difícil, né, e aí, tipo assim, pra mim é uma dificuldade grande, né, de tipo, porra, mano, já demorei 6 anos pra formar, né, aí agora vou ter que rever tudo de novo, tá ligado, tipo, micro, macro, daí é tipo assim, pra mim foi um grande desafio assim, interno de falar, não, tipo assim, é um bagulho que eu não me dediquei naquele momento, né?
agora eu vou precisar rever e bola para frente, né? A vida segue. Também se não passar um ano que eu quero, vou tentar outro ano e a vida da gente está seguindo, né? Se a gente não tomar uma decisão em um momento, às vezes, assim, lógico que vai poder tomar em outro, mas tem decisões que a gente tem que tomar. Mas, enfim, daí eu queria entender um pouquinho, né? Eu, tipo assim, minha meta é passar na USP, né? Não importa em quanto tempo. Mas eu queria entender com vocês aí um pouco dos centros, né? Eu fiquei bem interessado no FEA, né? Principalmente no grupo de estudo do Nereus, que eu acho que a parte de desenvolvimento regional, né? Urbano, é uma parte que me interessa bastante. Eu queria entender um pouco com vocês, né? Eu também faço MBA na Exalc, né? De Data Science, porque, por causa da parte da carreira acadêmica. Aí a Exalc também é essa parte de agronegócio, né? Tem bastante quantitativo. Só de Ribeirão Preto eu não conheço muito, né? Eu sei que é bastante quantitativa também, né? Daí eu queria assim, uma visão geral assim da USP e também até dos grandes centros assim do Brasil. Tá. Então, quando você entrar nesse mundo aí de preparação para o PEC, você vai começar a ouvir o termo top 4, que é o nome que a gente comumente dá para as 4 faculdades, né? 4 centros são os mais concorridos de entrar e que são os 4 que têm as maiores notas também, né? Na CAPES. Então, que é a PUC-Rio, a PGE, que é a GV do Rio de Janeiro, a ESP, que é a GV de São Paulo, e a USP. Né? Esses são os 4 melhores centros, digamos assim, usando essa métrica específica, que é a nota CAPES, que leva em consideração a qualidade da publicação, o tempo que os alunos demoram para se formar e vários outros indicadores objetivos, tá? Os 4 são muito bons, seria muito difícil diferenciar cada um deles, a não ser que a gente use uma ótica específica. O que eu quero dizer com isso? Nenhum deles é absolutamente melhor que os outros. Depende de quais são as... Então, por exemplo, em regional e urbana, a USP é ótima. A USP é uma das melhores dessas 4 nesse assunto, por exemplo, uma das melhores do Brasil nesse assunto também, que tem um grupo, de fato, né, dedicado a isso, o que não é muito comum nos outros centros do Brasil, em todos os outros centros do Brasil. Depois que passa, né, o que seriam essas top 4, que são as CAPES 7, vem outros centros que têm nota 6. Por exemplo, a UNB, que também é uma super faculdade, que apesar de não ter a nota máxima, oferece vivências que talvez nenhuma das outras oferece, pela proximidade com o Brasil, por estar em Brasília, pela proximidade com vários centros, né, com vários órgãos públicos que disponibilizam dados, que disponibilizam oportunidades de pesquisa, que permitem que a gente, né, faça um pezinho na academia, um pezinho no governo, que não é tão comum também durante o mestrado, e a UNB tem ali de especial para oferecer. Quando a gente vai para uma CAPES 5, por exemplo, tem a USP de Ribeirão Preto, eu estou te dando um exemplo, tá? Cada centro vai ter a sua especificidade, e eu jamais poderia te dizer que eu conheço todos, porque eu estaria sendo completamente injusta, porque eu não conheço todos os centros que tem no Brasil, são mais de 50, não conheço todos. A USP de Ribeirão, ela também é muito forte em algumas áreas específicas, como, por exemplo, microaplicada, como, né, então, tem um laboratório gigantesco lá, que foi o que eu trabalhei, que trabalha com economia social. Então, cada um dos centros, e assim continua, né? Cada um dos centros, eles têm coisas muito boas a oferecer, geralmente, eles têm uma especificidade e às vezes, eles deixam a desejar em outro aspecto, né? É assim que funciona. O que eu te recomendaria? Pesquisa muito. Isso vale para todo mundo, né? Então, entra nos sites dos centros, descobre, primeiro, ordena eles pelas notas CAPES, isso é fácil, tem uma tabela já pronta na internet, então vai vendo ali na ordenzinha, então já privilegiando algo, um conceito que é nacionalmente divulgado, então vai olhando a nota CAPES, olha, o que o centro, quais são as matérias que tem no mestrado? Já é uma coisa legal de você saber, porque o conjunto de eletivas é diferente de um lugar para o outro. Aí entra lá, quais são os professores que dão aula nesse centro? Entra lá, tem sempre pessoal, docentes, professores, né, pesquisadores, cada escola vai ter seu nome lá, mas você vai entrar nos professores que dão aula no mestrado. Vai ter uma descriçãozinha breve de cada um deles e provavelmente um linkzinho para você entrar no currículo Lattes do professor. Dá uma lida, dá uma olhada. Vê o que os professores daquele lugar pesquisam. Por que isso? Porque você vai ter que ter um professor orientador.
Então, a sua vida vai ficar muito mais confortável se você estiver num lugar que o que você quer estudar é já estudado por alguém. Se você não fizer a menor ideia, beleza, não usa esse como critério, dá uma lida lá só para você, né, levantar quais são as possibilidades. Mas se você já sabe, já tem uma ideia, isso é uma das coisas que você tem que privilegiar. Isso pode fazer com que uma nota CAP 6 para você seja mais importante que uma nota CAP 7, porque você vai ter na CAP 6 a garantia de ter um bom professor pesquisando na área que você se interessa. Então, com isso, usando esses critérios, você vai criando uma lista para o André. Qual é a lista de ordenamento do André? Que leva em consideração várias coisas. Nota CAPES é uma delas, a qualidade dos professores é outra, o tipo, né, de pesquisa é outro, onde aqueles professores estudaram. Aí as outras coisas que a gente falou, você quer fazer um PhD fora? Sim ou não? Isso pode entrar também no seu ordenamento. Eu quero trabalhar, esse centro ficar perto de um mercado de trabalho, ou ele fica muito longe? Se ele ficar muito longe, não é impossível, mas dificulta um pouco a minha reinserção no mercado de trabalho. Seria mais fácil estar perto. Então está perto. O lugar que eu vou ter que morar é agradável para mim? Ou é péssimo? Eu odiaria morar nesse lugar? E vai criando a sua própria ordenamento dos centros, porque é esse o ordenamento que importa. Não é a opinião da Gabi, não é a opinião do Maus, não é, entendeu? É esse. Usando os critérios corretos para você criar uma coisa que é, tipo, essa é a minha lista de preferências. E nem todo mundo vai colocar a PUC-Rio no primeiro lugar, nem todo mundo vai colocar a USP na lista. As pessoas são diferentes, têm vontades diferentes, objetivos diferentes, e vai construindo uma coisa meio que personalizada para você. E, enfim, durante o cursinho a gente pode te ajudar também a levantar essas perguntas e, né, te ajudar a responder essas coisas que eu estou te falando. Além da oportunidade de conversar individualmente com a gente, de trocar essas ideias, assim, talvez alguma coisa mais específica, a gente faz uma rodada com diversos coordenadores de mestrado e doutorado, justamente para que eles apresentem o programa, né? Enfim, para ajudar vocês na escolha aí de aonde que faz sentido, né? Você poder conversar com essa pessoa, poder levantar suas dúvidas, né? E, enfim, a gente tentar auxiliar aí nessa escolha dos centros. Respondemos, André. Legal, gente, obrigado. É bem legal ouvir assim, né? Porque, tipo, eu lembro quando eu escolhi minha graduação, né? Eu também, tipo, assim, molecão, né? E aí, não conheço muita gente que faculdade, né? Quer dizer, agora conheço, né? Quando eu tinha 17 anos, não. E aí, tipo assim, né? Foi meio que uma decisão tomada meio que por impulso, né? Aí eu sou aqui de Biúna, no interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem, é perto da capital. E aí eu fui estudar lá em Campo Grande, na Federal do Mato Grosso do Sul. E aí, assim, é um centro afastado, né? Para o curso de economia. Então, tipo assim, minha graduação tem péssima, né? É tipo assim, tem professores muito, muito bons, né? Tive uma base boa. Mas, assim, eu senti muita falta dessa parte de estar perto do mercado de trabalho, né? E perto, assim, das coisas acontecendo, né? Ainda mais porque o nosso curso é um curso que as coisas estão acontecendo e a gente tem que estar ligado, né? E aí isso foi uma coisa que eu senti muita falta, né? E aí é bem legal, assim, vocês trazerem essa parte, ainda mais nessa parte de conversar com o coordenador, né? Ter essa experiência de quem já fez o curso e passou por essa mesma etapa que a gente, né? E é isso. Essa é a ideia mesmo. Valeu, Legal, gente. André. Bacana. Obrigada, André. A gente já está estendendo um pouco aqui, já são passadas 22 horas. Será que tem alguma última pergunta para fechar ou a gente cobrou bastante já hoje? Para avisá-los, a gente vai ter uma outra live, esqueci o dia exatamente, mas é no comecinho de dezembro, acho que na segunda quinzena de dezembro, que tira apenas dúvidas do cursinho em si. Então, se tiver sobrado alguma coisa, se depois de um tempo surgirem outras perguntas sobre a Ampec e o cursinho, a gente vai ter um outro momento de interação, que a gente pode, novamente, né, conversar com vocês e tirar as dúvidas que aparecerem no meio do caminho. Essa talvez seja feita pelo Instagram, mas, de qualquer forma, a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença. Boa noite para vocês. Legal, pessoal. Obrigada, muito obrigado. boa noite. Obrigada. Boa noite. Valeu, rapaziada. Boa noite aí. Boa noite. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.